Deixou-se embora, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, viveu de mim. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. É o que vale mais, né? Tem mais valor no mercado negro, né? Bem-vindos à programação do podcast da Rádio Anjos. Hoje, especialmente, para falar, né, desse tempo maravilhoso aí, falando do Evangelho, da Palavra. E, especialmente, nesta edição, vamos receber no estúdio o Jean Matos. Ele que é conhecido aí do meio de shows, né, dos shows gospel. Fala com o Jean que ele vai te falar, responder tudo de show gospel aqui em Maracaju. Bem-vindo ao Estúdio Podcast, Jean. Fala, Demis, tranquilo? Boa noite, né, a todos, né? E se alguém assistir depois, né, bom dia ou boa tarde, né? É um prazer estar aqui. O Demis me fez esse convite para a gente falar um pouquinho da nossa trajetória aí, da nossa história aí no meio das músicas e de eventos gospel aí da cidade, né? E é um prazer estar aqui. Hoje eu trouxe meu segurança, né? o Samuel. E o Samuel vai fazer parte daqui para frente. O Samuel vai ser meu auxiliar, né? Ótimo. Bem-vindo também, Samuel. Boa noite aí, pessoal, aí, todo mundo tá assistindo aí. Um abraço para todo mundo aí. Meu nome é Samuel. Muito bem, né? E nós estamos hoje aqui para conhecer um pouco desse programa Anjos, que é uma programação que tem essa iniciativa de falar um pouco de Maracaju, tudo que acontece aqui dentro das igrejas, as programações de evento, né? E trazer para você, né, que está na audiência, né, da Rádio Anjos, sempre tudo que acontece, as novidades aí que as igrejas informam, né, o que a gente fica sabendo, né. Você às vezes quer participar também da programação, é só entrar em contato com a gente, né, preciso, né, ir participar, quero trazer um testemunho, né, você quer vir tocar um violão, um louvor, né, tem toda essa, né, essa estrutura está à disposição para esse projeto missionário que é a Rádio Anjos. Jean, eu sei que você está em Maracaju há muito tempo. Quando que você chegou em Maracaju? Fala para mim. Na verdade, eu nasci aqui, né? Olha que coisa boa. Eu já cheguei direto em Maracaju, né? Família toda de Maracaju. Meu pai, na verdade, é paranaense, né? Mas ele já tem uma trajetória aqui na cidade, né? Minha mãe também, daqui da cidade, então eu nasci aqui. Sou de Maracaju. E isso foi quando, Jean? Fala um pouquinho aí, porque naquela época não tinha nem internet, né? Eu acredito, né? Rapaz, eu sou de 85, então quando a gente começou a entender um pouco do mundo, eu acho que, rapaz, não tinha celular, não tinha nada. Só tinha uma bateria. A bateria tava... Quando chegou a bateria na sua vida, Jean? Fala um pouquinho. Rapaz, 95. São alguns dias, hein? 95 a gente começou a tocar na igreja. Na verdade, nem tocava bateria, eu tocava aquele pandeirinho de... Aí eu lembro que o baterista na época era o Marcão. O Marcão, ele é primo do Alexandre lá da igreja, que é o dinossauro da igreja lá. Legal, hein? O Alexandre é antigo, hein, filho? Isso é bom, né? Professor? Era professor? Na verdade, o Marcão, eu acho que nem fiz aula com ele. Como eu tocava pandeiro, e eu ficava observando, então basicamente a gente aprendeu... Você já foi pegando o ritmo? Eu fiz acho que 2 aulas com o Lucas lá da igreja, 1 ou 2 aulas com o Lucas, mas aí um pouquinho mais pra frente, e aí comecei a aprender meio que sozinho, vai que a gente vai se arrastando, né? Legal, isso aí. Então, musicalmente falando, assim, nunca fiz aula, assim, de dar sequência, né? Acho que a bateria é um dos instrumentos que tem um pouco mais... mais visual, né, e de você treinar, né. Eu com outros instrumentos eu tinha bastante dificuldade, principalmente teclado, né? Tentei teclado, mas não deu muito certo não. O Samuca que é o especialista do teclado aí. O Samuca toca um teclado. Sim. Esse é bom. Eu sou tecladista, fiz faculdade de música na Bituca, que é a Universidade Popular de Música do Milton Nascimento, lá em Minas, né. O Jean já é conterrâneo aqui de Maracaju há muito tempo, mas eu vim de Minas. Eu cheguei em setembro, né? Você chegou agora. Cheguei agora. Olha isso. Tá aí. Cheguei agora. Aí eu tô aí trabalhando. Quem precisar de aula, rapaz, esse é bom, hein? Esse é bom.
Pode chamar aí, que esse eu assino embaixo. A gente já tem aí, eu toco teclado desde os meus 15 anos, né? Eu tenho 25, então assim, já é um tempinho bom. E eu comecei na bateria também, acho que todo mundo começa na bateria, né, Jean? Acho que é o instrumento que tá ali na igreja, que se destaca atenção, acho que é o barulho, atenção. né? O barulho. É o barulho. O barulho, atenção, né? Verdade. Final do culto ali, as crianças correm pra lá e tem aquele minuto, né? Tipo assim, tem aquele tempo ali pra mim poder tocar tudo que eu sei até o irmão chamar, vem pra cá, acabou a hora. O final de culto é interessante, a criançada gosta mesmo. E ali você aproveita para conhecer quem tem disposição, né? Quem tem interesse em aprender, né? Vai aprendendo, vai despertando essa curiosidade. Fala um pouquinho pra gente quando começou essa parte do Jean fazendo eventos, né? Eu sei que o Jean, né, já teve contato com muitas apresentações, porque o Jean fazia parte da banda, né? Tinha uma banda, né? Que essa banda era lá da Igreja Batista Tessalônica. Isso. Né? Fala um pouquinho desse tempo aí pra gente. É um tempo muito, muito bom, que eu lembro. Nossa. Né? Um tempo bacana. Faz alguns dias, né? Mas... Tinha um CD, né? Eu lembro disso. Né? O CD, na verdade, começou em 2007. A ideia do CD. Aí, na época, o pastor Gilmar veio pra cá, né? Ele já era músico vamos dizer, não chegou a ser de carreira, né? Mas ele tocou em algumas bandas já também, na época, né? E ele basicamente formou os músicos da igreja. Então ele trouxe uma formação musical, o pessoal se adaptou, aí trouxe essa ideia de gravar um CD, e o primeiro, se não me engano, foi 2007, que foi o Ver Você, né? 2007. É que faz algum tempinho, tá, pessoal? Então... E aí o segundo foi 2012. Mas nesse intervalo aí, de 2007 para 2012, que eu comecei a escutar mais bandas. E na época, rapaz, na nossa época, a Oficina G3 dominava, né? Oficina G3, Resgate. Eu lembro que o Rodney, que é um amigo nosso, gosta demais de Resgate, chegou a chorar no... Eu não ia falar, mas tem que falar, Rodney. Não, Rodney, foi mal, cara. Ele vai chorou no show. Ele vai ter que vir fazer uma tréplica agora. Chorou. Então, assim, de 2007 para 2012, que a gente se envolveu um pouquinho mais com música, né? E nesse intervalo aí que eu comecei vamos dizer assim, a me interessar mais por bandas. E a gente escutava muito Oficina G3. Nossa, minha adolescência e juventude foi ouvindo Oficina G3. E aí, em 2009, surgiu uma oportunidade, né? O pastor Ronaldo, da PIB de Campo Grande. Ele sempre fazia shows lá e falou assim, eu quero fazer em Maracaju, em Dourados. Aí eu falei, não, vamos fazer. E eu animei, né? Só que quando a gente foi olhar os custos, na época a Oficina G3 para mim custou em torno de R$27 mil. Isso em 2009. Se a gente trazer esse recurso para hoje, rapaz, a gente comprava uma SW4 zero. Entendi. E foi ali em 2009 que, na verdade, a gente fez o primeiro evento. Em 2009, foi em agosto. E aí, pelo tamanho do evento, pela toda a estrutura, a gente decidiu fazer no Louquinho, né? No ginásio, né? Rapaz, foi trabalhoso, hein? Aí que deu mais trabalho. Não, né? aí... Não, depois que eu fechei o evento, aí eu vi que o negócio era... Eu falei, cara, a gente não tinha condições de fazer... Naquela época não tinha muito recurso público, não tinha essa questão de lei de música gospel, incentivo. Então eu lembro que a gente fez meio que na cara, na coragem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer como todo mundo faz. Vamos fazer bilhetado e o ingresso paga o show. Essa era a ideia. Mas ocorreu, bem dizer, quase que o contrário, né? Então, a gente assinou o contrato, fiz no meu nome. Assinei o contrato no meu nome. Eu ganhava na época... Cara, eu acho que eu ganhava uns R$2 mil na época. E assinei um contrato de R$27 mil. Aí falei, vamos fazer. Chamei o pessoal da igreja, falei, cara, agora tem que fazer o negócio acontecer. Soltamos bilheteria na época até você. Lembra que a gente fez uns vídeos e carro de som, os áudios que a gente soltava na rua, esse cara aí que fazia, é o Demis. Então a gente fez carro de som, fez uma propaganda e venda de ingressos em Capel, na Mercadisc. Lembro que o Andrezinho aqui do Viana, na época, o pai dele tinha tem ainda, né, acho que era uma livraria na época. Ele vendeu lá também. Então, assim, eu coloquei alguns pontos. E aí,
não foi tão esperada a venda como a gente achava que ia ser. Eu acho que, até porque a banda, na época, o Oficina G3 era o CD depois da guerra, né? Então era um CD bem pesado. Era um rock bem... Não era tão popular. É. Antes, um pouco, tinha os CDs mais calmos, vamos dizer assim, né? Mas no 2009 foi o lançamento do CD depois da guerra. Então veio um outro estilo, né? Mauro Henrique, aquele som pesado. E a gente foi. A gente foi vendendo, foi... E no dia do show, rapaz, atrasou... Até eu contratei na época a Audiocom. A Audiocom era do Marcelo Zawitch, era um dos melhores sons do Brasil, cara. É ainda hoje, né? A Audiocom é famosa, né? E na época só o som acho que foi 8 ou 9 mil reais. Então de 27 só o som foi quase 10. E assim, eu não imaginava o tamanho que era. Aí chegou uma carreta o show foi na sexta, na quinta era pra chegar 11 horas, chegou acho que quase 1h da manhã a carreta de som. Cara, era uma carreta enorme de som. Tanto que o palco que a gente tinha montado dentro do ginásio teve que diminuir pela metade, porque tinha a cesta de basquete, então atrapalhava a estrutura. Então tivemos que diminuir o palco e jogar mais pra frente. Rapaz, foi loucura, hein? Foi uma superestrutura e o espaço... E o espaço não... comportava. Aí até a gente, na época, teve que trazer... trouxe gerador, porque não suportava a energia, né? Mas enfim, a gente fez. Na época eu saí com prejuízo de 7 a 9 mil reais, mais ou menos. E aí, como era o primeiro evento, eu vou contar até um negócio um detalhe aqui que marcou, né? Cara, a gente toda aquela expectativa, a banda ali já no ginásio, todo mundo, não sei o quê. Aí, a hora que foi começar o evento, o cara do som, a gente tinha bilheteria, tudo lá no local também. Tinha um certo público, eu acho que por ser uma banda de rock, tinha, no horário do evento já tinha um público interessante lá. Aí o cara do som chegou e falou, a gente tem que acertar o som, senão a gente não pode ligar o som. Só liga o som depois que acertar. Tava tudo montado já, tudo. Aí eu falei, não, beleza, vou lá na bilheteria, vou dar uma olhada. E faltava justamente o som para pagar. O resto eu tinha pago tudo. Então, aí cheguei na bilheteria. Acho que é o Carlos que tava na época na bilheteria. E ele falou, Jean, tem 3 mil e poucos reais. E era 7.500 e tinha mais uma despesinha que dava 9 mil total lá. Aí, rapaz do céu. Falei, e agora? Rapaz, saí lá, peguei, juntei, fui nas contas, não tinha mais nada. A gente já tinha pago a banda, já tinha pago passagens aéreas. A gente até dividiu com o pastor Ronaldo, Campo Grande, uma parte, Maracaju outra e Dourados. Dividiu as aéreas. Senão o ferro era maior. E aí, rapaz, saí lá fora, pensei. Falei, cara, e agora? Chamei um amigo meu, chamei 4 amigos meus. Falei, cara, que é os rapazes que estavam me ajudando e tal. Falei, ó, deu ruim. Pra ligar o som tem que estar com o recurso. Aí eu lembro que um amigo que me marcou muito, que até ele é falecido hoje, que é o Ricardo. Ele falou, Jean, eu tenho um dinheiro lá em casa, cara. Se você quiser eu busco lá, depois nós vemos o que a gente faz. Aí na época ele buscou acho que 1.500 ou 2 mil reais. Aí o outro falou, cara, eu tenho o Darley. O Darley falou assim, cara, eu tenho um dinheiro do financiamento da casa. Eu estou financiando a casa, estou construindo. Eu posso pegar lá, só que eu tenho que devolver no máximo em 3 dias. Acho que era um negócio assim. Que loucura. Aí o outro falou, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho cheque. Aí o que eu pensei? Falei, cara, era sexta-feira, vamos dar um cheque à vista. E segunda a gente vê o que a gente faz. Pelo menos pra gente fazer o show. Dito e feito. Peguei o cheque do Lucas, na época, Lucas da Kelly. Dei o cheque à vista. E dei os 3.500 em dinheiro. Era 9 mil reais o som, lembrei. E aí fizemos o show. Liguei pro cara do som, falei, ó, eu não consegui arrumar todo o dinheiro físico e tal, mas eu vou te dar um cheque à vista, a segunda você pode depositar. E aí fizemos o show. Rapaz, mas mudou o show, aquele negócio todo que eu tinha de estar feliz pelo evento, não sei o que. Rapaz, mudou totalmente, cara. Tentei dar uma disfarçada, mas não deu não, o negócio foi sério. O público, você tá louco, o povo pulava lá que nem pipoca, né? Mas assim, marcou bastante porque querendo ou não foi um divisor de águas, né? Então assim, querendo ou não, teve toda essa dificuldade de fazer o evento e muitas pessoas nem sabem disso.
Acho que quem sabia é os meus amigos mais próximos e na época minha esposa, né? Que era. Então, assim, um cara ganhava R$2.000. Tomar um prejuízo de 9. Imagina que ela estava dividindo você. Cara, eu era recém-casado, eu casei em 2007, fazia 2 anos. Então, assim, e eu fui muito na empolgação do negócio, né? E aí fizemos, deu certo. No final a gente devolvi o dinheiro do pessoal, mas assim, parcelei, o pessoal parcelou pra mim, paguei tudo, não fiquei devendo pra ninguém. Uns perdoaram a dívida, mas assim, em parceria, não fiquei devendo pra ninguém na época. E a dificuldade é essa, né? Cara, naquela época tinha muita dificuldade, porque assim, hoje a gente tem recurso público, a gente pode usar as leis aí federais, leis estaduais, municipais, né? Tanto que a gente tem uma aqui em Maracaju, né? Mas foi o primeiro evento que eu fiz grande, que realmente... E o Oficina G3, você falando, se eu não me engano, eles voltaram em Maracaju outras vezes. Depois a gente fez eles A gente fez eles acústico, né? Eu fiz ele 2 vezes. A gente fez uma acústico foi na PIB. Isso, a gente fez na PIB, e o último a gente fez na Tessalônica. Ah, isso. A gente fez, os 2 foram acústicos. Na Tessalônica foi um formato mais acústico, mas a gente montou uma estrutura, tal. Na PIB foi uma época que eles fizeram vamos dizer assim, eles tinham um show mais em conta, que não precisava montar muita estrutura, então não precisava estrutura de ferragem, de iluminação, era um negócio mais básico, então barateava muito, né? Aí já na Tessalônica eu sempre gostei de estrutura, então eu já peguei e já montei um negócio maior, né? Mas vieram mais 2 vezes, então Oficina G3, 3 vezes em Maracaju, depois de 2009. Mas os outros foi mais tranquilo, mas sempre dá um prejuizinho, né? O primeiro é o mais complicado, porque eu imagino que você estava aprendendo também ali naquele momento. Não sabia, rapaz, eu não sabia nada. Nada. Então, assim, eu aprendi na marra, filho. Na marra, porque assim, eu assinei um contrato de R$27.000, ganhando R$2.000. Então, assim, e torcendo para dar gente. Alto risco. Então, assim, nunca fiz nada para ganhar dinheiro. Eu lembro que naquela época tinha muita gente que fazia eventos para ganhar dinheiro, para bilhetado, mas assim, até porque Maracaju não tem nem público para isso. Então, Campo Grande e Dourados lotou. Campo Grande foi na PIB lá, lotou. O Pastor Ronaldo sempre faz lá, então sempre dá muita gente, paga o show, não sobra. Se sobrar muita pouca coisa. E Dourados foi um baita do evento, cara. Nossa, Dourados foi muita gente, cara. Aí Maracaju, assim, não foi ruim, não dá pra falar que foi ruim, mas a gente esperava mais o público, até por ser uma novidade, né? Mas eu acho que por eles terem migrado um pouco do estilo, um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, das músicas para um rock mais pesado, acho que perdeu um pouquinho de público naquela época. Até o pessoal se adaptar, né? Sim. Mas foi bom, cara. A experiência foi boa. E o Samuel tá junto? O Samuel agora ele vai... Na verdade, o Samuel vai participar agora, né? Ele veio de Minas, né? Lá em Minas você participou de eventos? Eu tocava... Como que era a sua experiência? Eu tocava direto, né? Tipo assim, em exposição. Eu participei de uma banda que é a Com Cristo, que foi através dela que eu conheci o Jean, a igreja e nós, né? E a igreja daqui de Maracaju, que é a Tessalônica. Mas assim, eu sempre toquei em evento de prefeitura, essas coisas assim, lá na minha cidade. Eu acompanhava um cantor que chama Rodolfo Lamarca. Então a gente viajava muito em Minas, assim, evento, montagem de palco. Muitas vezes acontecia chegar de viagens, tipo assim, vai tocar em tal cidade. Aí você chegava lá, não tinha nada montado ainda, aí tinha que ficar esperando, e aquela correria, às vezes chegava em cima e já tem que montar as coisas correndo. Tipo assim, eu sempre tive participação nessas áreas de eventos assim. Então, tipo assim, é um ramo que eu já tô meio que adaptado, antenado de tudo que acontece, né? Tanto no som, às vezes é cabo que dá problema, às vezes a banda tem que passar o som e tipo assim, o rider não mandou o rider pro cara e o cara vai dali que dá um beijo. Detalhe, eu vou puxar um gancho. Questão de rider. Rapaz, rider tem que atender o rider. E o rider, assim, é uma das coisas que mais encarece o som. É o rider, porque hoje nem tanto, porque o pessoal já nem usa mais cubos, nada, né, de guitarra. Antigamente. Cubo de baixo, mas antigamente eles pediam o Marshall JCM 900. Ainda mais o som deles, um cubo né? daquele lá é 15 a 20 mil reais. Então... Ainda mais o som da banda, porque às vezes o som da banda é um som.
e o som de outra banda é outro som. Aí isso tudo influencia na hora de tocar. Tudo influencia. Tipo assim, um rock. Você vai tocar rock na linha. Hoje, com o avanço da tecnologia, você consegue. Mas antigamente era uma coisa assim. Rachava tudo, né? Não tinha como. Não tinha como. Eles precisavam daquele equipamento para poder... Da qualidade, né? E agora você está participando aí de vários momentos dos shows de Maracaju, né, Jean? Eu lembro que você participou, né, de outros shows de renome, né, que foram aí promovidos pelas entidades aí dessa lei que você disse, né? Tem as leis do estado, do município, leis, né, que patrocinam isso, e daí tem esses eventos. Por exemplo, né, como a gente tinha comentado, shows da Espomara, por exemplo, né? Tem uma data lá que é específica para shows evangélicos, né? Então, eu lembro que você participou da divulgação, né? Você sempre estava, né, envolvido diretamente, né, na organização desses eventos. Fala um pouquinho dos nomes das bandas que você trouxe para Maracaju, né? Se você lembrar isso... né? Eu fiz até uma lista aqui. Você fez a lista? Rapaz, isso aí é... Porque eu acredito que, né, você tenha muitos nomes, né, para falar de quantos eventos Maracaju já teve, né, com eu acho que eu vou esquecer a sua de alguém, participação. Rapaz. Mas tá valendo, né? Qualquer lapso, né, Coisa, é válido, você também tem um pouquinho de noção, você me lembra aí. Sim. Na verdade, esse envolvimento com os eventos da Espomara, eles vieram através dos eventos que eu fiz antes. Na verdade, eu recebi um convite, foi em 2012, se eu não me engano, do Conselho de Pastores. Na época, o presidente era o pastor Assir, para eu integrar a equipe do conselho e cuidar dessa parte. Então, nesse intervalo de 2009 até 2012, a gente fez Oficina G3, logo em seguida eu fiz Vineyard, Piratininga, que é uma banda bem conhecida de louvor, né? Em seguida eu fiz Filhos do Homem, Juliano Som, foi lá na PIB, lá, Livres para Adorar, né? Então, assim, é uma das bandas de renome hoje no Brasil, e muito respeitada, né? Tá louco, muito bom mesmo. Já falei do Filhos do Homem, e se eu não me engano, teve Luísa Rosa, acho que nesse intervalo também. Teve Luísa Rosa. E aí, em 2012, o Conselho de Pastores me chamou. O pastor Assir, na época, era presidente, né? Hoje ele já é falecido, né? Inclusive, acho que 2013. Ele me chamou e, quando ele me convidou, eu já entrei para trabalhar no serviço público. E aí, logo em sequência, eu falei, cara, E eu vi que Campo Grande, Campo Grande principalmente no estado, começou a fazer alguns eventos e sempre tinha lá a Lei da Música Gospel. Lei da Música Gospel. Falei, cara, eu vou ver o que é isso, cara. Porque não é possível todo mundo fazendo evento de graça aí, trazendo grandes nomes, né? Fernandinho, na época. O Fernandinho estava começando, mas assim, já levavam Diante do Trono e tudo gratuito. Eu falei, cara, deve ter algum meio da gente participar disso. E aí eu entrei na Câmara Municipal na época para trabalhar e fui atrás. Falei, cara, eu vou atrás disso aí. Aí pesquisei na internet, Lei da Música Gospel, eu vi que existia uma lei da música gospel dentro da Lei Rouanet, não sei como é que fala exatamente, né? Mas... E vi que tinha espaço para você transformar ela em lei municipal. Então, como ela já era uma lei federal, falei, cara, eu vou ir mais a fundo disso, eu quero entender isso aí. Aí, achei na internet um vereador lá de Carazinho. Longe. Aí, entrei na internet, peguei o contato da Câmara Municipal, liguei para esse vereador. Falei, cara, eu tô... assim, eu quero implantar essa lei aqui no município, como que eu faço? Qual que é o caminho? O que eu preciso fazer? E ele falou, não, Jean, eu te arrumo ela, a lei tá pronta. Você só faz a adaptação para o seu município, senta com o departamento jurídico da Câmara e aí faz as adaptações que precisa e cria para o seu município. E tá pronto. Falei, agora. Falei, me mandou em Word, inclusive. Dá pra você editar e mandar pro ar. Aí eu sentei na época com o Arion, que era do departamento jurídico da Câmara. Eu já trabalhava na Câmara Municipal, né?
E aí a gente fez toda a adaptação da lei. E eu passei vereador por vereador, para eles assinarem, para a gente mandar para votação. E todos concordaram, todos me conheciam na época, já sabia do trabalho que a gente tinha, tanto fora do conselho ou ali dentro do conselho mesmo de pastores, né? Uhum. E aprovou por unanimidade a lei. E na época quem assinou foi o vereador Negro do Povo, né? Que assinou a lei. Mas assim, a lei toda, quem idealizou ela e projetou foi eu. Uhum. Mas eu também não tiro o mérito do vereador lá de Carazinho, que me passou ela basicamente pronta, né? Aí eu fui buscar alguns ajustes que precisava com o departamento jurídico. Na época era o doutor Arion, acho que até hoje ele é desse departamento na Câmara, e a gente criou a lei. Sim. Aí a partir de 2013 ela tem validade jurídica, e a gente fez o primeiro evento, foi David Keelan. David Keelan. Na época o David Keelan foi um marco, né? Porque o David Keelan tava no auge, né? Sim. Eu lembro que deu bastante gente nessa pomara. Nossa, cara, foi muito bom mesmo. Aí logo em seguida o pastor Assir, que era presidente, faleceu, né? Até na época marcou muito a nossa vida, o conselho de pastores, né? Porque assim, ele era um pastorzão, ele era um pai pro conselho de pastores. Cara, pensa num cara que era parceiro mesmo, assim, de estar junto. Jean, o que você precisa? Tamo junto. E aí ele faleceu na época, né? Foi um episódio bem triste mesmo, o conselho de pastores. Nossa, o funeral dele foi bem, bem triste mesmo. Ficou bem marcado, assim, na vida de todo mundo. E aí a gente deu sequência depois, né? Com essa lei, né? O município disponibilizava um recurso e a gente fazia na época da Espomara ou no dia da Bíblia. Então, posterior ao David Keelan, a gente teve ali Cris Duran, a gente teve Nívia Soares, a gente teve pastor Antônio Cirilo, que inclusive a gente não fez na Espomara, a gente fez aqui na estação ferroviária. E logo em seguida, em 2016, foi o evento que marcou mesmo, assim, que foi Fernandinho. Ali a gente colocou muita gente na Espomara, veio muita gente de fora, Fernandinho estava estourado na época. Inclusive, o nosso evento foi numa terça e tava um frio, mas um frio. E teve um evento de uma outra banda, se eu não me engano, acho que era Vitor e Léo no sábado. Ou era Vitor e Léo, era uma banda sertaneja que estava bem estourada também. E basicamente o público foi o mesmo, cara. Então assim, a gente numa terça-feira e eles num sábado. Então assim, ali foi um divisor de águas, cara. Ali foi bem interessante. Aí a gente veio fazendo, até hoje a gente fez depois, acho que foi Cris Duran, se eu não me engano, depois. A Nívia, acho que a gente fez depois também, não foi antes. Nívia Soares. Foi na concha. Aí a gente fez na concha acústica. Já tinha uma estrutura melhor. Já tinha, e a gente fez dia da Bíblia, se eu não me engano. Ou a gente fez... Teve um ano que não teve Espomara, eu acho que a gente fez nesse ano. Então, foi, acho que da época dos caminhoneiros. Que eles bloquearam e aí... Alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que... E a gente fez na praça. Que tinha também a Cassiane. A Cassiane vem depois, mas vem pela marcha, né? Aí já é um evento do Estado. Aí depois do Fernandinho, a gente fez na exposição, né? Municipal, pela lei e através de recurso público, né? A gente fez Davi Sasser, 2022, logo depois da pandemia, quando voltou, né? Eli Soares, e a gente fez o 100 anos de Maracaju com a Aline Barros, né? Então, mas assim, de todos esses eventos, acho que o que marcou mais de público foi Fernandinho. A Aline até me surpreendeu, achei que ia dar muito mais gente, cara. Mas muito mais gente mesmo. Até por ser 100 anos de Maracaju, né? Ser um nome que já é nome de televisão, um nome muito conhecido, né? Sim. Mas não foi ruim, não. Foi um público bom, né? E você lembra da Midian? Então, a Midian e a Cassiane, elas já vieram pelo governo do estado, que é as marchas, né? E teve mais um, o I Feel Hope, né? Sim. Que foi, acho que o último, né, da marcha. Então, esses 3 eventos já foram pelo governo do estado. Já a Espomara, a realização é do sindicato, né? O apoio é do governo do estado através da cultura. Sim. E da prefeitura municipal. E quem organiza o evento, vamos dizer assim, eles passam para nós organizar todo o evento do show gospel, é o Conselho de Pastores. Então, todos os anos, o Conselho que é responsável pela organização. E aí, como eu cuido dessa parte de relações públicas e também de realização de eventos no Conselho,
Então, assim, todos os pastores que passaram pelas presidências ali, pastor Adriano, pastor Hipólito, na época do pastor Assir, que ele faleceu, assumiu o pastor Marcelo Chamorro na época, pastor Júnior também por último agora, então, pastor Jó, então, assim, todos esses pastores sempre me deram total liberdade, cara, de trabalhar. Tinha o pastor Orlando também. Pastor Orlando. Cedo, pastor. Então, assim, eu sempre tive muita liberdade de trabalhar. Então, eu não gosto muito da frente do palco, de aparecer muito. Então, dificilmente vocês vão me ver lá no palco. Eu não tenho muito... Não gosto mesmo. É um negócio que eu não gosto. Até falo pra eles, não me chama. Mas, assim, eu gosto dos bastidores, cara. De organizar, de correr atrás, de estar de tarde lá, organizar passagem de som. Faltou um negócio aqui, eu monto uma equipe... o Samuel, que anda comigo, começou a andar com a gente, ele sabe que eu sou. Eu gosto muito de ter gente para ajudar. E realmente é uma coisa que é difícil, de você ter pessoas que te ajudam. Mas, enfim, sempre deu certo. Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, ou do jeito que a gente gosta, e a gente tem liberdade para isso, dá certo. Então, até as pessoas falam, mas por que sempre é o Jean que escolhe a banda, sempre... Cara, a gente já tentou abrir isso até no próprio Conselho de Pastores, de cada um tenta, mas cada um vai dar uma ideia, não tem como. Não chega e assim, consenso. E na maioria das vezes, Demis, o pastor dá a ideia, mas ele quer jogar pra gente a responsabilidade de correr atrás, de ver. A gente tá ali para ajudar também, né? Mas muitas vezes não é. O que eu sempre falo, se a gente for colocar na ponta da caneta e ver o que deu certo e o que não deu. Maracaju é muito difícil fazer evento, até gratuito. Então você pega a Cassiane na praça. Cara, sim, eu achei que foi muito pouca gente. Por ser um nome tão expressivo, uma cantora que, querendo ou não, na musicalidade dela, ela atende todos os gostos. Sim. E a gente não tinha tido nenhum evento pentecostal ainda, nesse sentido. Nesse sentido. E eu falei, cara, agora vai ser a hora. Falei, cara, vai atender tanto a gente que é um pouquinho mais de música de worship, hoje fala worship, todo mundo tá falando worship, né? Worship, um pouco mais de rock, pop rock. Bom, agora a gente vai fazer o teste. Sim. E assim, realmente, a Cassiane e a Midian, o público assim foi bem pouco. Não sei se porque tem um pouco das questões de, minha igreja não vai porque é dia de sábado. Eu não fecho a igreja dia de sábado. Cara, eu acho que a gente tem que quebrar isso aí, cara. Isso aí atrapalha ao invés de ajudar. Então a gente vê muitas vezes a juventude das igrejas, os próprios adolescentes, eles não têm atividade, cara. Sim. Então, assim, muitas vezes a música é um meio de você atingir. Uma oportunidade, É uma oportunidade. E aí você passa em dia de evento, até de Espomara, ou de eventos no sábado, as marchas mesmo, sempre no sábado. Cara, as igrejas abertas, cara. Os caras não fecham a igreja para ir lá participar. Então tem realmente essa dificuldade de união, não é fácil. Eu acho que quebrou muita coisa, muitos paradigmas disso aí, quebrou bastante nesse sentido, mas ainda falta bastante coisa para a gente chegar. Eu acho que a humanidade, assim, que fala, não, agora a gente tem um público que pode contar. Então, acho que falta, todos esses anos aí que eu tô fazendo e ajudando a organizar, a gente não pode deixar de agradecer as pessoas que sempre tem gente pendurada lá, amarrando uma cortina. Sim. Então, assim, todo mundo faz parte, cara. Ajuda, né? Então, em todos esses anos, a gente viu que realmente existe essa dificuldade também de você unir. Cara, não é fácil. Não é fácil. Aí você tenta alguém dá a ideia, não, traz a Lauriette, traz esse ano, na verdade, a gente queria a ideia era trazer o Thales ou a Gabriela Rocha. De início, né? Só que, assim, o orçamento ficou muito pesado. Então, assim, ficou mais de R$200 mil. Então, eu gosto de jogar limpo, porque também, assim, a gente tem que falar, né? É um show caro, não é um show barato. E, querendo ou não, a Espomara, ela tem que ter um nome. Porque se a gente gasta lá 100, 150 mil, por mais que seja do recurso público, mas é um gasto, cara, tem que ter um retorno. E o retorno hoje é o público. Então, a gente faz para o público. E, assim, ainda falta, muitas vezes, uma força até dos próprios pastores, né? De algumas igrejas que, infelizmente, por questões de rixa, sei lá, nem sei o que dá para falar que não participam, né? Eu vejo dessa forma também que nós temos ali, às vezes, um desencontro de comunicação, né? Às vezes uma parte de informação, alguma coisa que precisa desse alinhamento, né? E
E claro, um bom diálogo ali, né? Para tentar, né? Achar um meio termo. Atrair todos ali dentro desse propósito, né? Que às vezes tem, né, alguns outros interesses, mas eu puxando um isso, gancho, aproveitando o seu gancho que você puxou, eu acho que é interessante também a gente colocar um detalhe. Todo evento que a gente faz do conselho, ou que eu fiz lá atrás também, muitas pessoas falam, Jean, a gente quer fazer abertura. Jean, coloca a gente para fazer abertura. Na Expomara, principalmente, não tem como. Por quê? As pessoas reclamam, o Jean não deixa a gente tocar. Aí fala com o pastor fala com o Jean. Porque as próprias bandas têm um rider de som, de iluminação, de estrutura de palco, Nossa, isso aí. que eles não permitem que se utilize os mesmos canais. Por quê? O cara vai lá e passa o som. Deixou tudo montado. Aí vai um irmão que tem um pouquinho menos de condições, coloca um instrumento lá que não vamos dizer assim, não vai sair o mesmo som. Por quê? O cara investiu muito dinheiro para ter um equipamento de qualidade, e aí os caras reclamam que o som para as bandas é melhor, e quando é para as bandas locais, o som fica ruim. Mas isso aí também, Denis, você também entende um pouco de som, vai muito do instrumento. Sim. Se não for um instrumento de qualidade, não vai sair o mesmo som. Sim, e também do rider, né, Jean? Tipo assim, cada banda tem um som diferente. Aí, tipo assim, se você colocar um monte de banda lá pra tocar, o cara que é o técnico de som, às vezes, do evento, ele vai ter que ficar puxando o cabo toda hora. Tem toda essa e dificuldade, muda toda né? hora. Aí, na hora da banda principal fazer a apresentação lá, imagina ter que montar, desmontar. Talvez seria até um meio de a gente trazer mais pessoas pro evento. Mas, cara, se a gente está fazendo um show, um evento grande, nacional, Sim. querendo ou não, ali não é... Basicamente pode ser dito que seja um culto, porque também o nome de Deus é exaltado, né? De Jesus. Só que assim, se não tiver qualidade ali, acaba queimando o evento também. Então, por isso que a gente tem esse cuidado de não colocar bandas antes. E também tem aquele negócio, não tem como colocar todo mundo. Sim. Se eu coloco uma igreja, o outro vai falar assim, por que só ele? Exatamente. Você abriu Então, eu puxei esse... um grande debate, né? Você abriu um grande debate. E aí você vê qual a dificuldade, né, que existe. Porque quando você tem uma banda, por exemplo, passando som, a dificuldade que é passar o som, né? Porque aquela regulagem ela é específica para aquele momento, né? Para aquele instrumento, aquele estilo musical. Então é bem específico mesmo. Então Sim. a dificuldade ela se multiplica, né? Por mais que a tecnologia hoje desenvolva, né, os presets, né? Mas as bandas das igrejas não acompanham a tecnologia muitas vezes. Muitas vezes até por falta de recurso mesmo. Sim. Sim. Não é nem porque não querem acompanhar, é falta de recurso. É muito caro. Os guri brincam comigo e falam, cara, a gente já tem um monte de equipamento. Mas, cara, Sim. um prato de bateria hoje é R$2.000. Um teclado igual do Samuel, um Nord, custa de 15 a 20 mil. Então, rapaz, a gente está falando de um cenário que a gente vem de escassez de recurso. Então... Sim. Alguém investir num instrumento desse, o cara tem que gostar muito ou viver disso. Então, assim, não é fácil. Você falando um pouquinho dessa parte, eu sei que você é um entusiasta, investidor nessa área de sonorização também, e iluminação, né? Acredito que a iluminação eu gosto, é tão forte. E você comentou que tinha, né, que estava ali conhecendo uma interface ali, a Soundcraft, né? E aí, agora surgiu uma ideia, assim, falei assim, se a banda, né, tem um Soundcraft, eu consigo conectar ela em outra mesa de som, por exemplo. Sim, o que as bandas têm feito hoje, né? Sim. A Aline Barros mesmo. Ela só usou o LR da mesa e jogou o PA. Eles estavam com o som passado, colocaram um pendrive ali na mesa que eles trouxeram a mesa, cabearam ali os instrumentos deles na mesa e só usaram o LR da mesa, jogou o PA. Tava pronto. Já tá vindo. Então a tudo tecnologia pronto, já tá vindo desse jeito. Então, é claro que ali os caras tinham uma PM5D, tinha uma Digico, várias mesas que o pessoal utiliza, que são mesas muito tops, vamos dizer assim, no mercado. Mas para ser algo mais prático, as bandas já estão andando com uma mesinha digital compacta, que já tem tudo passado, ele só chega e monta. Então ele só joga o cabo, a bateria, o bumbo já está passado, faz alguns ajustes. Eu lembro que o Felipe Rodrigues veio na igreja agora, o Felipe que era do Casa Worship, cara, o voo deles atrasou,
eles passaram o som em 10 a 15 minutos e já soltaram o evento. Então, assim, cara, e ficou perfeito. Perfeito. É claro que você tem que ter um sistema de PA bom, uma estrutura boa, né, de sonorização, assim, para atender. Mas a questão da mesa é muito prático, cara. Nossa. Com certeza. Samuel, fala um pouquinho. O Samuel sobre que entende mais dessa parte aí, né? Então, tipo assim, cara, essa questão da sonorização, igual o Jean tava falando, o equipamento influencia muito. Eu toquei em show a minha vida toda. E o que acontece? Quando eu comecei, eu não tinha um equipamento bom, mas eu já, tipo assim, buscava tentar tirar o máximo ali do instrumento que eu tinha. Só que, cara, quando vai tratar de um evento grande, nessa questão de som, cara, um equipamento profissional faz toda a diferença, cara. Eu sei porque, tipo assim, quando eu comprei o meu teclado que eu tenho hoje, eu fui tocar numa exposição, cara, é outra coisa. Você dá a nota lá, você vê aquele som que ele vai. Responde, né? Ele responde, aí você fica, cara, mano, equipamento bom faz a diferença. Às vezes você com um equipamento pequeno, você vai tocar num evento grande. Aí o som chega distorcido pro cara da mesa, e às vezes o cara tá iniciante, não entende, acha que o cara não tá nem aí pra você, tipo assim, tá tocando o meu som de qualquer jeito. Não, às vezes, cara, é o equipamento que você tem que não tá te dando aquele recurso, cara. E hoje tem esse negócio que você falou dos presets aí. Tipo assim, claro que já ajuda bastante, mas sempre tem que dar uma atualizada. Sempre vai ter que dar um ajuste fino. Um ajuste final, coisa. Né? Porque às vezes o cara tá com o preset lá, pronto, mas do nada, pela vontade de Deus, o cabo lá tá chiando. Aí tem que trocar o cabo. Aí não tá chegando isso aqui. Tem que ajustar, cara. E sempre demora. Passagem de som é rápido. Também tem como fazer rápido, mas sempre dá uma demora. Mas já evoluiu muito, né? Não, nossa Deus. Se você comentou da iluminação também, né? Eu acho que eu gosto mais de iluminação do que de som. Sempre gostei muito de cenário, de ter uma parede escura com uma iluminação, principalmente azul. Acho que é o tchan do momento, né? A parede preta com a iluminação azul, né? É a igreja americana, né? Mas assim, eu acho que, querendo ou não, não faz toda a diferença, a gente for falar espiritualmente falando, né? Um cenário bonito e um som bom. Mas ele ajuda. Até porque, assim, é bonito você ver alguém tocando bem, né? Aquela pessoa que se esforça. Até mandei uma mensagem esses dias no Conselho de Pastores perguntando dos músicos das igrejas, quem tem condições de participar, quem que já toca com sistema de VS, com clique, que é uma modernidade, então as pessoas têm que acompanhar. E até para a gente montar bandas melhores, tentar trazer mais pessoas para se envolver no Conselho de Pastores e tal. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa questão tecnológica, né? Tanto da parte de som quanto de iluminação. Tanto que na nossa igreja, quando o pastor Júnior a gente foi mudar ela para o Templo Novo, né? Falou, Jean, a iluminação e o som é com você. Falei, beleza, pastor. Vai lá pra você ver. A parede tá toda preta, né? A parede preta foi a ideia dele, né? Já tinha, né? Mas assim, a gente colocou moving, a gente colocou par LED, a gente colocou máquina de fumaça. Então, assim, é um culto bem dinâmico, é um culto diferente, mas assim, as pessoas se adaptaram. Acho que com o tempo isso aí já quebrou um pouco aquela ideia de que isso era um negócio de danceteria, de festa. Eu até alguns eventos antes de 2015, a gente tinha, quando a gente fez resgate. Fiz resgate também 2 vezes. Lembrei, banda Resgate, que o Rodney chorou. O Rodney estava na primeira fila e ele chorou. A banda da adolescência dele, né? Mas assim, então a tecnologia, Demis, eu acho que ela conta muito. A gente tem que se adaptar, as igrejas têm que se adaptar. Inclusive eu me coloco à disposição, o Samuel também entende bastante essa parte de som. Lá na igreja a gente tem o Zé Luiz, que é meu cunhado, tem o Diego, que entende muito de sonorização também. A gente está à disposição das igrejas também, até para comprar um equipamento não tão caro, mas que seja bom.
A gente vê muitas igrejas aí, infelizmente, alguns técnicos de som aí empurrando equipamentos aí a um preço que não vale e que não dá qualidade. Sim, então a gente está... Eu estou nesse meio há um bom tempo, a gente entende que muitas vezes existem equipamentos melhores com o mesmo preço. E deu uma atualizada, então, né? assim, infelizmente a gente vê muita gente se aproveitando disso. Eu já percebi. E as igrejas, você pode ver, se você vai numa igreja e tem um som que, um técnico de som veio aqui, mexeu, aí você vai ver o equipamento segunda linha. Então, assim, cara, tem muita coisa boa no mercado hoje com preço legal. Até a gente falei daquelas caixas que a gente comprou, né, pra gente tocar, que é da BLG, é uma marca nova no mercado, mas que, e eu ouvi cara, falar muito bem, né? Cara, ela já passou, eu acho que até passou a Behringer já, né, em tecnologia. Então, assim, a gente está à disposição, cara, do pessoal das igrejas aí. A gente tem hoje um sistema de iluminação na igreja, que eu acho que também não precisa ser igual ao nosso, mas para você utilizar um ambiente mais colorido. Eu acho que tudo que pode agregar, e ajudar, eu acho que é válido. Talvez o pessoal não goste de uma fumaça na igreja, mas um negócio mais colorido, um fundo azul. E a juventude está aí, né? A gente tem que alcançar eles, né? E o jovem é isso, é ativo, né? Não tem como eu fazer um culto de jovens e colocar uma luz quente lá, amarela lá e deixar lá, entendeu? Eu acho que tudo é válido, né? Se for para realmente ajudar e agregar, não tudo válido em todos os sentidos, né? Mas nessa questão de cenário, eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo a tecnologia e investir, cara. Eu acho que é esse um dos caminhos. Sim. Eu já ouvi falar que a linguagem visual, né, ela interfere muito na cultura. Então, com o tempo, né, a gente vai mudando, né, e foi mudando, né, o idioma, foi mudando a forma das pessoas se vestir, né, da forma que elas falam, né, suas preferências, e a linguagem visual ganhou força, né, ganhou um destaque e as pessoas estão habituadas a isso, né? Com certeza. Se você pegar as igrejas americanas, né, nos últimos 5 anos, cara, a parede preta se tornou normal. E antigamente o preto dentro da igreja era, cara, eu nem sei o que falar que eles achavam que era, né? Mas assim, nos últimos tempos a gente tem visto que é na verdade algo estrutural, vamos dizer assim, de parte físico mesmo, de ambiente, né? E fica bonito, cara. Você tá doido, você pega uma cortina preta, um ambiente escuro e coloca uma luz azul. Uma decoração, né? Você tá louco. É uma luz cênica, né? Na verdade. Puxando um gancho nesse negócio de linguagem visual, isso é uma coisa que conversa até mesmo com a música. Sim. Muito com a música. O Jean, sabe, aí, hoje lá na igreja lá, a gente tem uma equipe muito boa, graças a Deus, e a gente começou a investir mesmo nessas questões de até ter... da roupa, né? Então, isso que eu vou falar agora. A gente cuidar desses detalhes visuais, até mesmo para a questão da mídia da igreja, né? Tipo assim, hoje todo mundo quer ir numa igreja que parece... Tipo assim, a grande maioria quer ir numa igreja moderna, que tenha algo que chame a atenção. E eu até brinquei com o pessoal do Louvor e a gente começou a fazer isso agora. E tem dado resultados bons. Eu vou puxar um gancho do Samuel, a questão da roupa não vai influenciar em nada na vida espiritual de ninguém. Sim. Não vai. Mas se você pegar o cenário cênico hoje de iluminação, que a gente usa nas igrejas, se você coloca se alguém vai com uma roupa, por exemplo, tá todo mundo de preto e uma roupa escura. Aí tem um abençoado tá de amarelo. Aí você coloca uma luz azul nele, ele fica verde fluorescente. Cara, ele vai se destacar, né? Tipo assim, vai ficar um vagalume lá no meio do aí negócio. Na hora da foto. Então assim, e as igrejas têm investido muito nisso, né, Samuel? O Samuel até brincou esse dia, falou assim, vamos com a paleta, com a paleta de cores tá hoje. Mas não, até a paleta. Mas isso é legal, cara. Tipo mas assim, é que nem eu falei, o Samuel tava puxando um gancho do Samuel, né? Não tem nada a ver com a parte espiritual, o negócio assim. Mas eu acho que o visual, até para você divulgar o vídeo hoje, a foto, conta muito, cara. Que nem eu te falei, se você coloca todo mundo numa paleta lá de preto, um com cinza mais escuro, outro de preto, e coloca alguém com uma roupa amarela,
dá... A hora que bate uma luz azul nele, Já ou uma era. luz neon, ele vai Já brilhar. era, já era. Vai brilhar. E, Então o Samuel ele tem feito isso na igreja com algumas e eu brinco com a com o gente, pessoal, né? Porque o pessoal fica assim, mas esse negócio de paleta de cor é complicado, que eu não tenho dinheiro pra comprar roupa toda semana. Mas assim, não é nem questão disso. Às vezes é uma roupa que todo mundo É evitar tem em de casa. ser É, fala, não ser o destaque do negócio, É. porque tem roupas que realmente Sim. chamam amarelo, verde fluorescente, Verde vermelho. fluorescente, Então assim, tá todo mundo de Um exemplo. vermelho não, pô. Um exemplo. Meu teclado ele é vermelho. Se eu coloco um laranjado, sei lá, alguma Nossa, cor vai que nada ficar- a ver, dá um destaque. Aí, o que a gente sempre brinca lá na igreja, né? Que agora é a cor que tá da moda agora é o tom terroso, né? É tom terroso e preto. É roupa que todo mundo tem. Se você Emagrece. perceber... Emagrece. Aham, emagrece. E- Também. Você usa o preto, ó. E a maioria dos músicos profissionais hoje, se você observar, tudo de preto. Sim. Agora, nesses novo DVD aí que tá tendo aí, agora é a moda desse marrom, bege. Nude. Essas cores assim. Cor de terra. Mas antigamente Cor de terra. é preto e essas cores, entendeu? E fica bonito na hora de você fazer um story, algo assim, que dá aquela cara de equipe, né? Não é cada um por si. Às vezes a gente fala, gente, hoje vamos livre, cada um vai da roupa que quer, mas assim, quando a gente vai alinhado todo mundo, dá uma cara diferente, não tem como. Dá um tchan, né? Vamos dizer assim. E, Jean, você falando um pouquinho, eu lembrei agora da banda. Como que tá a questão da banda? Que você... Tessalônica? Que eu lembro que é uma banda que tinha uma programação, eu lembro que vocês faziam várias agendas, né? Como que A ficou gente- essa questão? A gente rodou um pouco, hein? A gente chegou a fazer agenda no Mato Grosso, algumas cidades. Mas como era tudo muito difícil, né? A gente, por exemplo, a gente andava 1.300 quilômetros de carro para tocar lá no Mato Grosso. Então, assim, a gente recebia os convites, ia, né? Tudo custeado pelas igrejas. Mas para nós, como todo mundo tinha o seu trabalho, tinha sua vida, sua família, então a gente não investiu como banda mesmo, vamos dizer assim, para se tornar músicos, né? A gente tinha a banda da igreja e a gente fazia algumas agendas. Então, mas assim, não durou muito tempo. A gente tem a banda na igreja hoje, os meninos gravam músicas, a gente tem até os 2 CDs gravados, né? Um em 2007 e um em 2012. Inclusive teve uma Espomara, acho que foi 2011, que a gente tocou, né? Foi a gente que fez o palco principal. Até na época o pessoal brincava que na época tinha uma propaganda da escola embaixo, né? Um vídeo seu, né? Que bombou, lembra? Bombou, cara, deu muitas. Na época deu quase 200 mil visualização, né? Eu lembro. E assim, mas bombou mais porque assim, a gente tocou no palco principal e o palco principal, o patrocínio da Espomara era a escola. Só que não tinha como a gente subir no palco e exigir do local que tirasse a propaganda. É que nem hoje. Hoje o palco principal e todos os eventos da Espomara, quem patrocina é a Brahma. Então a Brahma vai estar lá. Isso para nós que a gente estava tocando, eu não vejo nenhum problema. Não interfere em nada. Mas assim, o vídeo bombou tanto, não sei se você lembra. Rapaz, o pessoal descia pune nós. Assim, que é isso? Uma banda gospel tocando com patrocínio da escola. Só que o pessoal não entendia que era o patrocínio da Espomara. Mas assim, pra nós foi até bom, porque divulgou bem. Né? O vídeo do DM, se eu não me engano, tava em 190 mil visualizações. Em questão de... Eu ainda mandei pra você um dia, né? Ô, DM, tá bombando esse vídeo, cara. Então, Muito assim... comentário, eu não sabia por quê. Daí fui ver o Aí a gente foi ver os comentários. A gente não tava entendendo. ainda? Tem. Eu quero Show ver. gospel. Depois eu vou te mostrar. Eu quero ver. Então, assim... cara, bombou o vídeo. Bombou. Olha, falar pra você que a gente tá andando nessa caminhada aí faz alguns anos já, né? Alguns anos. Então, assim, muita coisa que o Jean fala e eu tô ali observando. Tá relembrando? Tô relembrando e algumas coisas que ele
deixou de falar, eu volto lá falando, não, e aquela parte, né? Que tá faltando essa o parte. da banda foi basicamente isso. A gente tem as músicas gravadas. A gente chegou fazer algumas viagens com esse CD. Mas assim, como não era uma carreira, todo mundo vivia disso, então acabou que o pastor Gilmar, ele tinha atividade, cuidava da igreja, eu tinha meu serviço, o Darley tinha o serviço dele, o pastor Júnior tinha o serviço dele. Então não foi uma carreira. Mas se pedir pra gente tocar hoje, a gente, com o sistema de VS ainda, vai embora. Bota o clique lá, os efeitos de fundo, a gente canta por cima e toca por cima, né? Mas assim, foi um momento bem, na época, pra cidade, né? A gente lembra que tocava nas rádios. Até hoje tem algumas pessoas que mandam mensagem, manda aquela música pra mim. Aí a gente tem, hoje é tudo no celular, né? Ou no computador, né? Mas antigamente era o CD físico, né? Eu até esse dia, revirando lá em casa... Achou o CD. Achei um CD, cara. O último CD. O último. É o último aquele lá. Aí uma pessoa tinha me pedido e aí eu falei, cara, esse aqui não dá pra dar, cara. Isso aqui não tem como. Vai ter que moldurar ele. Aí eu revirando umas coisas antigas agora essa semana, que a gente teve um culto, que a gente até chamou o culto das antigas, né? Fui pegar umas fotos antigas no meu HD. Cara, achei todo o projeto, que é o projeto gráfico, como eu sempre fui muito fuçado, né? O projeto gráfico do CD, o que fiz? No Corel. Editei no CorelDRAW. Todo o projeto, a gente fez na época da Disque Press, acho que foi lá em Manaus, cara. Foi assim, foi um CD bem feito. Eu lembro que a Foi Manaus era onde era fazia, produzia todos os CDs. As produções do Brasil todo era lá. E assim, até na época teve uma música que a banda Jó 42, da época da Graça, eles fizeram toda a documentação, a gente ia buscar Tua Face, ela ia ser repassada pra Graça. Pra banda Jó 42, na época, gravar. Que massa. E acabou que, como eles estavam escolhendo o repertório ainda, e essa música entrou meio que por último, não saiu no CD. Mas a gente chegou a fazer toda a documentação, cara. Então, assim, quase que a gente entrou no cenário da Graça Music na época. Tem toda a documentação. Revirando os papéis aí e o HD, eu achei lá todo o documento, toda a documentação na época. A gravadora. Da Graça. Essa é a banda Jó 42. Caramba, é diferente, né? Mas assim, não, a gente não deu sequência, mas a gente toca ainda hoje. Se pedir pra tocar, a gente toca. Mas parou de tocar um pouco as músicas, que deu uma enjoada, né? Eu acho que tem que renovar um pouco o repertório. Mas foi bom, cara. Foi bem interessante na época. 2007 o primeiro. Mas que a gente mais viajou foi 2012. Que o pastor Gilmar que chegou e fez toda aquela reformulação na equipe de louvor. Trouxe uma musicalidade pra igreja, que nessa parte ele é muito bom, né? De música. Ensinou muita gente. Tanto teclado, quanto baixo, quanto guitarra. Mas assim, não era uma... Não seguimos carreira, não. Não deu muito certo seguir carreira, não. Mas foi bom. E pensando agora, né, que nós temos aí já preparado uma organização desse próximo evento, né? Aqui em Maracaju, desse show aí que está acontecendo, especialmente no aniversário da cidade. Eu estava observando que nas outras edições não tinha essa conexão, né? E essa conexão com o aniversário da cidade foi uma surpresa para mim, né? E quem que decidiu essa agenda? Então, eu falei com a Cláudia sempre foi parceira nossa do sindicato lá, né? Aí eu até tinha pedido para ela uma sexta-feira, que aí você linka com o sábado, então assim, muita gente não trabalha no sábado, fica mais tranquilo. Até porque os outros eventos nossos, eles eram nas terças, quartas ou quinta. Então a gente sempre teve essa dificuldade de colocar público nesses dias, ainda mais em Maracaju, por conta de faculdade. Então o pessoal aqui é universitário, mas vai muito para Dourados, né? E a não ser o Fernandinho, que foi um negócio... Cara, ninguém esperava aquele público. Numa terça-feira e frio, tava muito frio. Caiu a temperatura depois das 7 e das 19 horas, que, cara, ficou muito frio. E aí, conversando com a Cláudia, ela falou, Jean, a gente tem a opção do aniversário, a gente não tem nada na grade. E tem, se eu não me engano, a quinta. Aí eu pensei, o ideal para nós, é claro, até pra gente tentar ver como é que seria um público, seria um sábado, mas o sábado é o show nacional, né? E a gente respeita isso, né? Até porque, assim, o sindicato já tem uma tradição e tal, né? Aí eu falei... Aí a Cláudia falou, gente, tem o dia 11. Eu falei, cara, aniversário da cidade. Então, o pessoal já tá mais tranquilo em casa. Eu pensei, tudo bem que no outro dia o pessoal trabalha.
mas é o dia que o pessoal tá tranquilo em casa, ele pode descansar à tarde, ele pode passar com a família e de Sim. noite ele vai no evento. Geralmente no feriado E- tem aquele passeio no parque, né? Aquele... Então, assim, pensando nisso, eu achei que ficou a data ideal. Eu falei, Cláudia, eu quero dia 11. Eu pensei muito nessa questão de o pessoal trabalhar no outro dia e não ir. Ah, eu vou ir, vai ficar tarde e tal. Mas eu acho que o pessoal tá mudando um pouco essa mentalidade. Então, assim, bom, vai ser numa quarta, se não me engano, dia 11, né? Isso mesmo. Então, assim, o pessoal vai estar em casa, é feriado, aniversário de Maracaju. O cara passa com a família, descansa e de noite vai lá prestigiar. E até por ser o Gabriel Guedes, né? Agora já puxando o nome de quem vai ministrar, que vai cantar, eu acho que ele já é um cantor mais família. De todos que a gente já trouxe aqui, ele é aquele que canta músicas antigas, até da harpa, do cantor cristão. Sim. E também é um pouco mais moderno, só que ele é mais voltado para o worship, vamos dizer assim, né? Sim. Então ele é um formato mais de culto. Na verdade é música congregacional. né? Então assim, eu acho que vai casar. Vai casar certinho com as músicas também. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu acho que vai ser um ano pra gente ver como é que vai ser. Porque é o primeiro que a gente vai fazer fora da terça-feira, da quarta ali, que é um meio de semana, né? Então eu acho que vai ser interessante. E o nome também do Gabriel, assim, no cenário, vamos dizer assim, para fora das igrejas, não é tão conhecido. Mas dentro das igrejas, eu acho que é meio que unânime, todo mundo conhece, né? Aí, não conheço Gabriel, mas você coloca uma música lá, o pessoal, não, eu sei quem que é. Provavelmente você cantou uma música. Você já aqui. cantou uma música. Na verdade, que ele tem muitas músicas que ele regrava, né? Ele, na verdade, ele cresceu no meio gospel regravando, né? As músicas eram todas regravadas. Agora ele começou com algumas músicas, talvez não de autoria dele, mas que sejam ele que gravou, né? Eu acho que uma que é Santo pra Sempre, é uma música bem cantada nas igrejas. Vitorioso És. Aí ele tem algumas participações com a Gabriela Rocha também, Sim. que deram destaque. Na verdade, com todo mundo, né? Ele é bem dinâmico essa questão de fazer participações, né? Então, eu acho que vai ser interessante. Esse ano vai ser bem interessante. E ali nesse evento, né, como você falou, a formatação é fazer a apresentação às 8 horas, é isso? Então, a gente vai tentar ao máximo seguir a questão do horário. É que em algumas outras situações, em outros anos, a gente tinha um leilão ou tinha uma palestra no Tatersal. Então, geralmente o pessoal que estava na palestra queria participar do show. Então, a gente dava uma prorrogada, estendia um pouquinho para tentar atender todo mundo. Até, inclusive, no Fernandinho foi assim, tinha uma palestra, né? E como tem a grade de eventos e palestras, acaba que todos os shows nacionais são um show sertanejo hoje pode começar às 2 horas da manhã. Não tem problema, o pessoal fica. Já o evento gospel já é um negócio mais família, com crianças. Sim. Então a gente tem esse equilíbrio de horário. Então eu sempre marcava às 8 para começar às 8h30, ou então no mais tardar às 9. E a gente tentava terminar a palestra e encaixar o show. Então esse ano acho que vai ter as palestras, mas se eu não me engano na quarta eu acho que não tem. Eu até vou olhar depois certinho a grade, mas também se tiver a gente ajusta. Então a ideia é começar às 8 mesmo, com a abertura do Conselho de Pastores e também das autoridades ali, o Sindicato Rural, Prefeitura, Câmara, e vai dar bom. E ali no Conselho de Pastores, então, tem essa organização desse evento, eles estão promovendo, eles estão organizando, eles que decidem, né, quais são as etapas. A questão da programação, toda a programação da Espumara, o próprio sindicato e prefeitura, quem organiza ali, eles dão total liberdade para a gente organizar. Então, assim, toda a organização, o cronograma de como vai ser, quem vai falar, é tudo o conselho que decide. Então, assim, geralmente a gente tem a fala do prefeito municipal, que é uma tradição em qualquer local, né? A gente sempre convida também o presidente do Sindicato Rural, a Cláudia também, que, vamos dizer assim, a Cláudia é o coração do sindicato, cara. A Cláudia, vou falar pra você, é parceira mesmo. Então, assim, e não é de agora, né? Eu faço eventos desde 2013 na Espumara, então desde 2013. Eu não lembro se era a Cláudia na época, mas acho que também, ela é bem antiga lá. Então, assim, a gente sempre teve essa parceria. Então, a organização do evento em si, eles colocam tudo para nós.
E aí a gente faz o cronograma, organiza quem vai falar, que horário que entra a banda. Uma questão também que a gente tem todos os anos, que é uma dificuldade. Principalmente quando vem cantores gospel, assim, que tem muito renome, vamos dizer assim, né? É a questão da foto. Isso aí é um negócio... você não deixou eu tirar foto. Mas, cara, muitas vezes não é nem nós. Geralmente os caras vêm com um empresário, um produtor... E aí esse produtor, ele coloca lá, 30 pessoas que a gente vai atender. Até porque não tem como, o Demis, atender todo mundo. Sim, imagino. Então como é que eu vou ter que fazer um evento só para tirar foto? Só para fotos. E aí a música deixa pro final. Então assim, infelizmente, é claro que todo mundo quer uma lembrança. A gente até tem usado algumas estratégias nos últimos eventos, a gente coloca grupos. Então entra 7, 10 pessoas e tira uma foto. Você imagina eu atender um público vamos colocar ali de 3, 5 mil pessoas, que desses 5 mil, 500 quer tirar foto. E se for um por vez, cara, a gente sai de lá no outro dia e não atendeu todo mundo. Então, assim, eu recebo bastante crítica por causa disso, mas, cara, tem que seguir um cronograma, não tem jeito, cara. Então, assim, é ruim, a pessoa quer uma lembrança e tal. Cara... E mesmo assim ainda tem como, né? A gente percebe, eu lembro mesmo, né, que, por exemplo, no evento da Aniversários eu consegui entrar no camarim, por exemplo, né? Até a gente não é profissional disso, a gente faz porque a organização passa pra gente. Mas assim, eu acredito que empresas profissionais disso, eles devem ter uma pessoa que cuida disso. Igual a equipe de mídia. Eu faço tudo de última hora, ou então... Não é um negócio que a gente é profissional disso. Então, até questões de mídia, de quem vai entrar, muitas vezes as pessoas que me procuram, e eu falo, cara, eu vou te dar um crachá e você... Entendeu? Mas não é um negócio organizado, assim. Até porque a gente não vive disso. A gente tá ali para fazer um evento que é diferente de um show sertanejo, por exemplo. Ali é um negócio mais culto, um negócio mais tranquilo, não tem aquela pressão de ser... tem também a questão de tirar foto. Os empresários e os produtores seguram realmente isso, não tem como. Mas assim, não tem toda aquela pressão de organização, de ser tudo certinho, à risca, tá com a gravatinha ali, tudo certo. Cara, a gente faz do nosso melhor. Mas, infelizmente, muitas vezes acaba que alguém fica descontente. Aí o pessoal manda mensagem. Cara, tanta mensagem que eu já recebi no meu Instagram, assim, dia de evento. Cara, quero tirar uma foto. Se vira. E assim, a gente tenta. Fácil, né? A gente tenta atender. Eu até brinco, o último evento da Aline Barros, a gente teve um contratempo com relação ao fechamento do palco. Porque nas bandas sertanejo ou outras bandas que sejam seculares, vamos dizer assim... o cenário, ele é obrigação do cantor. Então, o cenário não é obrigação da empresa de som. Entendi. Então, na Aline Barros, por exemplo, o telão. O telão, quem traz são os cantores. Eles têm uma estrutura de cenário. Entendi. E a Aline Barros mandou um rider de palco antigo. Na hora de fazer o contrato, mandaram antigo. Não tinha o painel de LED. E aí... No dia do evento eles mandaram atualizado. Como que a gente vai arrumar um painel de LED? E aí a empresa de som falou, não, a obrigação do cenário é do artista. E realmente, no cenário secular é assim, mas no gospel, por ser um evento mais barato, o artista já não tem como alugar um painel. É claro assim, tem seu preço, não é tão barato assim também não. Mas eles evitam ao máximo colocar essas coisas e joga para a empresa de som. E a empresa de som joga para o músico. E fica esse jogo. Sim, eu entendo. Então, até puxando esse gancho, a gente estava amarrando, até um amigo nosso, o Zé Paulo, estava amarrando uma cortina, eu estava meio que pendurado numa estrutura lá, e uma pessoa me ligando, aí não atendi, ela me mandou mensagem, me atende que eu quero tirar uma foto, se vira. Falei, rapaz, eu lá pendurado, lá, tentando colocar um fechamento de cortina. E a pessoa, falei, cara, os caras não tem noção, bicho. Falei, ninguém quer estar aqui de tarde carregando caixa. Ninguém quer estar aqui pendurado, tentando, arrumando alguma coisa, correndo atrás das coisas. Mas a foto todo mundo quer. Mas, Jean, me fala uma coisa. Agora, você comentando sobre isso, surgiu uma ideia aqui de como é o depois disso. Porque se você
tá difícil para montar, né? Que todo mundo tá ansioso e querendo ver, né, o show e participar. Eu tô imaginando assim depois para desmontar isso aí que todo mundo foi embora. Como que é? Rapaz, agora na Expomara já é mais tranquilo, porque a estrutura não é nossa, né? A Expomara, a prefeitura, o governo, eles fornecem tudo. Então, geralmente, o show gospel tem uma empresa que tem tudo. Mas se você puxar ali de 2012, 2013 para trás, quando eu fazia, para baratear os custos, até quando eu contratava o pessoal do som, o Wander, o Jolinho, ou quem seja na época, quem foi na época, para baratear o negócio, quem desmontava era a gente. A gente ajudava, a gente era tipo assim, era os braços de ferro lá. Terminou o evento, é a gente que descarregava, a gente carregava, né, no caso, né? Desmontava, ajudava. Então, para baratear, a gente fazia assim. Então, rapaz, a oficina G3, a gente terminou de desmontar. Eu fui deitar na cama, eu fui para casa e deitei na cama 3h30 da manhã, mais ou menos. E aí eu tinha um rapaz que a gente montou uma equipe de umas 25 pessoas, mais ou menos. Todos voluntários. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, cara, na época eu tinha moto ainda, não tinha nem carro. Cheguei em casa, quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, eu escutei bater palma. 3h30 da manhã lá em casa. Desculpa. Aí eu falei, cara, quem que será que é, né, cara? 3h30 da manhã batendo palma aqui em casa. Aí, beleza, abri a janela bem... Aí era um rapaz da igreja que ele tava ajudando lá no evento. E a bicicleta dele tinha ficado na casa de um amigo dele. E ele tava a pé, não tinha como ir embora. E ele morava, acho que lá pra cima, lá na época. No Alto Maracaju, se eu não me engano. Ou era de uma carona, ele queria uma carona. E aí, ele era de menor, acho que na época. Mas estava lá ajudando. E ele queria uma carona. Rapaz, eu levantei. E tava frio, de madrugada tava um friozinho, né? Aí fui lá, levei ele. Então eu cheguei em casa, acho que umas 4h10 da manhã. Mais um pouco. 4h10 da manhã. Mas, e no outro dia tinha que trabalhar. E aí esse evento, aquele que você tinha que pagar, era nesse evento ou era outro? Você fala pagar o... Aquele que ficou na oficina G3? Esse aí, não, esse aí foi isso aí. Pra você ter uma ideia, cara. Pô, acho que foi... basicamente eu não dormi de sexta pra sábado, não dormi de sábado pra domingo e não dormi de domingo pra segunda, porque eu tinha 7 mil pra pagar. Exatamente. Cara, vou falar pra você, cara. Imagina, que cena, hein? Todos esses eventos que eu fiz antes de vir pra Expomara ou pro Conselho de Pastores, que a gente depois teve a lei, cara, não teve nenhum evento que eu ganhei dinheiro. Não teve. E quem caminha comigo sabe. Ó, oficina G3 foi em torno de 9 mil de prejuízo. O Livres para Adorar deu R$800 de prejuízo. Foi um que deu menos. O PG deu 149 pessoas lá na PIB. Um show de 12 mil, se não me engano, na época. O que eu mais tomei prejuízo mesmo foi a oficina G3 e Resgate, que foi em torno de 7 a 9 mil reais. Então, assim, todos os eventos... Mas uma coisa, eu sempre falo para quem me pergunta, cara, nunca faltou nada na minha casa. Porque eu acho que, de alguma maneira, a mensagem foi levada. Sim. Seja no rock, seja no Juliano Som, que é um pouco mais de adoração. Então, assim, eu sempre falo, nunca faltou nada, cara. Nada, nada, nada. A gente teve época que, com certeza, a gente tinha pouca coisa para comer. Eu lembro que eu até brincava com a Cassie, em algumas situações. Cara, a gente, nunca faltou, cara. Mas a gente já passou apertado. Você imagina um cara ganhando 2 mil reais, Imagina. fazendo um show de 27 mil e tomando em torno de 9 mil reais de prejuízo. Aí desses 9 mil, diminuiu, claro, porque eu tive pessoas que ofertaram o dinheiro que eles ajudaram, eles não cobraram. Mas teve cheque que a gente teve que cobrir. E teve a questão do Darley, que ele emprestou dinheiro, era do financiamento da casa. A casa dele. Então, quando eu emitisse a nota, alguma coisa, pro banco pagar, o dinheiro tinha que estar na conta. Sim. Então, eu teve que depositar novamente o dinheiro. Então, cara, você imagina isso pra gente fazer de sábado para domingo e domingo para segunda. Porque o cheque o cara ia depositar na segunda. Provavelmente ele ia depositar na terça. Sim. Então a gente não tinha muito tempo. Então essa da oficina G3 aí me marcou. Filho. Agora eu acho que eu lembrei de algo que você passou batido. Tinha um evento lá no CEP do Cambaraí.
né? Um evento. Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes. O Rodolfo Abrantes veio 2 vezes, eu trouxe ele 2 vezes. 2 vezes, Uma foi voz e violão na Tessalônica. Não, agora que você puxou do Rodolfo, Laura Sogueles. Laura Sogueles. Então, vamos falar do Rodolfo. Do Rodolfo, a primeira vez que a gente trouxe ele foi na igreja. Voz e violão. Até tem um episódio que na época, não sei se todo mundo comentava, que ele não gostava de tirar foto. E aí a hora que ele começou a tocar, rapaz, só deu neguinho levantando o celular e querendo filmar. Ou ele deu uma sapatada no começo do culto, falou assim, ó, eu não sou, a estrela aqui não sou eu. No meio do culto. Eu vou pedir para vocês baixarem os celulares e vamos adorar a Deus. Rapaz, com aquele climão, né? Porque, cara, querendo ou não, todo mundo queria ter uma recordação. Rodolfo Abrantes, na época, foi famosíssimo, na época do Raimundos, né? Tinha aquela música Complicada e Perfeitinha. E, tinha muita música famosa deles, né? E quando ele se converteu, ele trouxe muita gente com ele. E aí o pessoal, naquela época, queria uma recordação. Aí eu lembro que esse episódio foi quando ele veio sozinho. Aí uma outra vez eu trouxe ele lá no CEP Cambaraí. E lá foi com banda. Cara, com banda, depois de 2 anos, acho que 2 ou 3 anos, ele era outra pessoa. Cara, um cara sentado, a gente até ele almoçou na casa da minha sogra. Basicamente todo mundo dessas bandas almoçou na casa da minha sogra. Então, ou jantou na casa da tia Ramona. Em algum lugar a gente não levava eles para restaurante. A gente fazia uma comida ali, um churrasco, uma coisa e atendia eles. Teve um episódio na casa da minha sogra que ele sentado na mesa. E meu sogro também já foi dependente químico. E ele era, na época do Raimundos, todo mundo era dependente ali, né? Todo mundo usava, né? E, cara, meu sogro começou a contar a história da vida dele e tal. E, rapaz, ele também entrou naquele clima ali. Não foi unânime. Não tinha um que tava na mesa ou em volta que não chorou. Porque, cara, foi um troço muito forte. Foi um negócio muito forte. E aí ele contou um pouco do testemunho ali e tal. Então era outro Rodolfo. Ali, tipo assim, eu acho que com o tempo ele foi se adaptando, porque ele tinha um certo receio de sair de um anonimato e tirar a estrela de Jesus, vamos dizer assim, e ser ele a estrela, porque não, ele era muito famoso, né? E aí ele começou a se adaptar. Hoje acho que praticamente já nem tem mais isso, né? Mas na época tinha. Eu lembro que na igreja, no primeiro evento lá, outro também que marcou bastante foi o da Laura Sogueles. Ela tava no auge, tava estourando tudo. E ela tava morando nos Estados Unidos. Eu falei, cara, eu vou trazer essa mulher aqui. E aí a Kessia gostava muito das músicas dela também. Falei, eu vou trazê-la aqui. Aí fui entrar em contato e tal. Entrei no Instagram, no Facebook, nem lembro o que era na época. Aí fui ver, chamei a moça que cuidava, a Roberta, da agenda dela. Ela falou, a Laura tá morando nos Estados Unidos. Eu falei, agora ferrou. Porque só a passagem... Aí mandei um e-mail. Ela falou, mas manda o convite, manda um e-mail, explica como é que é o evento e tal. O que eu pensei? Falei, cara, eu vou fazer uma ação social durante a tarde e eu encerro com o culto e trago ela. Fiz a proposta no e-mail. E antigamente eu tinha muito disso. Hoje não tem, né? Hoje tem os cachês, os valores, né? Pré-estabelecidos, vamos dizer assim, né? Mas antigamente o que eu fazia para conseguir trazer todas essas bandas? Eu montava um e-mail, igual o da Laura, eu montei um e-mail e coloquei que seria uma ação social. Coloquei algumas fotos que eu peguei na internet do que seria o evento. Corte de cabelo, cachorro-quente, pipoca para as crianças, brinquedos infláveis, doação de roupa. E montei o e-mail e mandei. E assim, a nossa cidade é uma cidade do interior, é uma cidade pequena, não é uma cidade capital. Tem poucos recursos. E a gente pode oferecer uma oferta de R$4.000. Aí você pega R$4.000 para ela vir dos Estados Unidos. Com banda. Cara, não dava nem... Ela veio com ela e mais 3 músicos, ou ela e mais 4, não dava nem R$1.000 por pessoa. Então, assim... E ela aceitou, cara. Ela aceitou vir por R$4.000. Então, o cara da Laura foi muito loucura. E aí, até na época, eu fiquei espantado. Falei, cara, não tem como. Aí, comprei... Aí ela veio dos Estados Unidos, não cobrou a aérea, porque ela já ia... Ela aproveitou a agenda e já veio pra cá. Veio pra cá. E etc. E outra, foi num sábado, cara. Foi num sábado o nosso evento. E, cara, bombou. Laura Sogueles foi muito top.
Então, assim, foi um negócio que marcou bastante, até porque, assim, ali eu vi que realmente tem muitas pessoas nesse meio que realmente servem à igreja. Sim. Mas, com o passar dos anos aí, mexendo com tanta gente, cara, a gente fica com o pé atrás com alguns, sim. Cara, tem muita gente que tá ali só pelo recurso financeiro, não tá se aproveitando do momento. Eu acho que o evento de prefeitura, ele é diferente do evento de igreja. Então, assim, prefeitura, você tem um recurso da cultura, um recurso do município, que seja, para arcar com isso, para você poder fazer gratuito. Agora, vir numa igreja e cobrar 30, 50 mil reais, cara, eu acho muito exagerado. Mas eu entendo também que muitas pessoas vivem disso. Mas eu acho que para a igreja, não tem como o cara vir numa cidade que tem 50 mil habitantes e cobrar 50 mil reais. É R$1 por habitante, e não é todo mundo que vai no culto. Então eu sempre olhei muito por esse lado. Então, assim, alguns cantores, algumas bandas, eu até evito de indicar muitas vezes para o Conselho de Pastores por conta disso, que eu já conheço, já ouvi falar. E tenho, assim como tem em qualquer segmento da sociedade, seja empresarial, tem os bons advogados, tem os maus advogados, tem os bons médicos e os maus médicos, tem também os bons cantores gospel e os maus cantores gospel. Então, assim... Mas é difícil a gente peneirar isso, né? Mas acontece, né? Então, depois desse evento do Rodolfo Abrantes, ele veio 2 vezes? 2 vezes. Então, eu até tentei trazer ele 3 vezes, porque assim, eu gostei demais, cara. Eu gostei demais da pessoa dele, cara. Ele é um cara muito, muito humano. De todos que vieram, eu acho que o que mais me marcou, vamos dizer assim, que... Cara, Fernandinho, de boa demais, de boa mesmo. A Aline, assim, é tranquila, mas ela tem muita gente em volta que cuida para não ter muito acesso, não ter muito... Acaba que afasta muitas vezes o que estraga o cantor gospel é quem tá em volta. Não assessoria. Mas eu acho que eles até conversam para ser desse jeito mesmo, né? Mas, sei lá, de todos os que vieram, assim, os que eu mais tive contato, assim, pessoal mesmo, de estar junto, tal, Rodolfo Abrantes. Foi bem interessante esse momento da mesa lá na casa do meu sogro. Oficina G3, porque veio 3 vezes, então... PG, cara, nossa, PG é top demais, filho. PG é um cara que eu quero trazer de novo. PG, se tiver uma oportunidade, filho... E tem trabalho novo no PG, né? Eu tava acompanhando, ele tá lançando um material nós tiver novo, cheque, né? para parcelar, nós vai embora, filho. A gente vai fazer. Resgate, cara. Nossa, cara, Resgate da época da adolescência, cara. E já é uma banda de idade. O Resgate é o roupa nova do meio gospel, né? Então, cara, é top. É uma banda também que eu tenho... Se desse pra trazer, eu traria novamente. Mas de todos, basicamente foi esse aí que a Laura marcou bastante. Ela é de poucas palavras, mas marcou bastante pelo jeito que ela aceitou. Entendeu? A proposta que ela aceitou, cara, foi para servir mesmo a igreja. Não foi para vir fazer um show, não. E outra, foi o evento, cara. Nossa... Aí tem outras bandas que o Samuel, a gente roubou ele do Com Cristo, né? Que é uma banda que é bastante conhecida na internet, principalmente no YouTube, né? Talvez não estourou no Brasil ainda, porque eles também eram basicamente que nem nós, né? Eles não vivem disso, né? Sim. Mas assim, a Com Cristo tem bastante visualizações no YouTube, e quem quiser conhecer também é top. Tanto que eles já vieram, acho que 4 vezes aqui, né? 4 ou 5 vezes. Inclusive, eu trouxe no Dia da Bíblia. Foi a primeira vez que eles vieram aqui, foi no Dia da Bíblia, que foi lá no ginásio do Pereira, agora que eu lembrei. Lá no Pereira da Rosa, ali no ginásio novo. Então, assim, tem bastante outras bandas menores. A gente fez agora, eu fiz bastante vezes o Vini, que é o Vini Flores, que era do Raul Gil, que participou do Raul Gil. É um amigo pessoal nosso, então, assim, tem muita gente, cara, que tá aí pra servir, cara. Tem muita gente boa que tá para servir o Com Cristo. O pessoal é nosso amigo hoje. Davi Fernandes veio na igreja também. E Luísa Rosa a gente fez 2 vezes. Uma na praça e uma na igreja. Mas ela já tinha vindo 2 vezes aqui em Maracaju. Acho que na IPI uma vez. E no Ministério Cristão. Até porque os Grubert são daqui, né? A família dela é daqui, né? A Luísa Rosa é parente dos Grubert? Ele é casado com o Grubert, né? Eu acompanho o Irineu. O pastor Irineu. Acompanho sempre o trabalho. Então, assim, os últimos eventos, na verdade, que foram na praça, foram pela marcha, né? Pelo estado.
Aí já foi aquela questão do ser um evento mais pentecostal. F-Hope também, cara. Pessoal, muita gente boa. Até deu aquele problema que eles perderam o voo, teve que marcar para domingo de tarde. Isso. Rapaz, deu trabalho, hein? Deu trabalho, mas aconteceu. Então, Denis, é isso aí, cara. E agora, Já tem... essa agenda com o Gabriel Guedes, né? A gente vai pedir para fazer uma foto com ele também. Na verdade, para esse ano, eu até vai ter uma reunião do Conselho de Pastores agora na próxima, eu vou ir. Eu não consigo participar muito das reuniões, até por conta do trabalho, né? Uhum. Mas geralmente quando chega mais próximo dos eventos, a gente participa até para organizar o negócio, né? Então eu tenho bastante liberdade, cara. Sempre tive com todos os pastores que passaram. Os que eu tive mais contato mesmo, assim, pastor Hipólito, pastor Adriano, né? Porque ele foi presidente, né? Então assim, a gente sempre teve liberdade. Então esse ano eu quero tentar organizar um pouco melhor do que os outros. Até a questão de crachás para a imprensa, questão de... Eu tenho uma equipe já que trabalhou o ano passado, que ajuda a cuidar de camarim, porque querendo ou não tem toda aquela questão, né, da parte artística do negócio, né? Tem camarim, tem comida, as bandas geralmente vêm para cá por ser um aeroporto que é um pouco longe, então eles geralmente jantam no camarim, então já sai dali, já vai embora. É difícil alguma banda que pose aqui, a não ser que tenha um evento no outro dia, né? Mas a maioria do pessoal prefere posar em Campo Grande para no outro dia já pegar o avião. Sim. E tem toda a questão de horário também, né? Então, assim, a gente vai tentar dar uma organizada um pouco melhor. A gente vai... Mas também não como eu sempre falo, né? A gente não vive disso, não é profissional disso. Vai ter os erros, vai ter os acertos e vamos fazer. E esse palco pro Gabriel Guedes ali, naquela estrutura ali, você já organizou o rider dele, como Na disse? verdade, o rider ele é enviado na assinatura do contrato. Então, esse ano eu não sei se foi a prefeitura que assinou ou se foi o sindicato rural. Acho que houve uma mudança. Mas na assinatura do contrato já vem o rider e a empresa contratada de som é a mesma para todos os dias. Então, o rider é enviado e eles já separam, já vão trazer tudo certinho o que o rider pede. É muito difícil não atender o rider. Geralmente o que eles pedem o pessoal coloca até por questões de valores, né? Então já... Mas é a mesma... O som que vai estar lá nessa pomara é sempre o mesmo som da banda gospel quanto da banda sertaneja ou a banda nacional. É o mesmo som, então dificilmente dá erro. É bem tranquilo com relação a isso. Até esse pomara é bem mais tranquilo pra gente organizar do que um outro evento que a gente organiza, o conselho. Porque lá tá tudo pronto. Então assim, o sindicato a Cláudia ali, o pessoal já disse tudo é organizado. A gente chega e serve. Nosso papel ali é servir, é ajudar. Eu tenho pessoas que colocam água no palco, eu tenho pessoas que precisam de alguma coisa buscar, ele está à disposição. Então, basicamente é isso, é um evento mais tranquilo de se organizar, né? E conta aí pra mim, né? Ele vai chegar, vai pro hotel, como que vai ser essa expectativa desse dia? Então, como eu te falei, no evento gospel é um pouco mais tranquilo. Né? Vamos falar assim de uma banda sertaneja, uma coisa assim, né? Mas existem pessoas que geralmente vão no hotel, pedem qual que é o hotel que tá, para tirar uma foto, quer se antecipar a foto, porque talvez não consiga tirar na hora do evento, né? E vai. Mas assim, a gente não tem ainda informação de qual hotel que vai ser. Mas assim que tiver, se alguém perguntar, eu vou passar. Não tem problema nenhum com isso, de passar. Eu acho que um dos problemas que a gente tem também aqui em Maracaju é que nesse cenário de Espomara ou de qualquer festa, tem alguns cantores que não ficam aqui, justamente porque não tem vaga de hotel. A gente tem essa dificuldade, né? Espomara, festa da linguiça. Então talvez, eu já tive casos de cantores que só tomaram banho no hotel e voltaram só chegaram no hotel, tomou banho, foi pro evento e já foi embora. A Aline Barros, se eu não me engano, ela já saiu do evento e já foi direto para Campo Grande. A Cassiane, Midian também. Então, assim, a programação está, bem dizer, quase pronta, porque, como eu falei, é mais prático. Então, a gente só marca o horário que vai ser a passagem de som. Questão de hotel, eu tenho que ver que horas que chega o voo, né? Como é um show colocado, quem define isso é a banda. Então, eles compram o voo, eles pagam o hotel. Então, a gente chama de show colocado, né?
Eles que compram a refeição. A única Tudo coisa por que conta deles. quando a gente fala show colocado, é tudo por conta do artista. Aí quando a gente tem um outro jeito de fazer o evento, que é aquele show que quando a gente compra as aéreas, a gente paga o hotel, a gente paga o cachê, divide tudo, fica tudo separado. Mas o show colocado ele é muito prático. O artista te dá o valor e ele se vira com tudo. Então esse aí é bem mais tranquilo. Transporte de Campo Grande para cá, se vai ter que comprar pela Azul, pela TAM, é ele que decide. Ele tem que estar aqui no dia do evento. Entendi. E o Samuel vai participar do evento? Vou O Samuel vai ser participar. meu braço direito lá. Vamos lá, tá auxiliando lá o Jean lá. Toda Assim, a no equipe palco, lá. geralmente, né? Até eu tenho pessoas igual o Samuel, vai ser o primeiro ano, né? Primeiro ano. Que vai me ajudar. Eu tenho os meninos que me ajudam sempre, o Diego, o Caleb. Eu tenho as meninas da igreja ali também que cuidam de camarim, que cuidam das pessoas que vai tirar foto para liberar ou não, crachá. Então, assim, e querendo ou não, no palco, é sempre bom ter alguém que entende. Porque o baterista tá montando a bateria lá e faltou uma estante de prato. O som não conseguiu, não tem. E aí, não vai fazer o evento porque não tem? Aí a gente tem, igual a gente tem nas igrejas, a gente pode ligar e pedir emprestado, entendeu? Estragou um pedal de bumbo, a gente tá ali pra socorrer o cara. Já aconteceu A guitarra, muito né? isso. Aconteceu que arrebentou a corda, o cara não tinha. Já vai cara alguém e não tem ajuda. a guitarra, às vezes a guitarra do cara é de microafinação. O que é isso? Ela tem um sistema lá que não desafina, mas pode arrebentar. Só que se arrebentar já era. Então é bom sempre ter. Então, o cara não levou uma guitarra no evento, uma reserva, vamos dizer assim, que é muito raro levar hoje em dia também. Até por Mas questão aí de peso, a né? guitarra desafinou. Acabou. Aí tem que correr atrás de uma guitarra pro cara usar. Então, por mais que seja um evento pago, a banda que tá vindo tá ganhando, tem o recurso. Sim. Mas, cara, tem um lado humano também do negócio, Sim. né? O cara eu toco bateria. Eu tenho lá um prato ou tem um pedal de bateria que se o cara tá tocando ali, o que eu faço geralmente? Como eu sei que a questão do som ela é complicada, eu já levo algumas ferragens de bateria e deixo no meu carro. Um pedal de bumbo. Se der um imprevisto, cara, tá ali, ó, tá aqui, irmão. Pode usar. Mas geralmente eles trazem tudo, né? Sim. Mas a gente tem que sempre estar atento a alguns detalhes, para não prejudicar também o evento, né? Se a gente pode servir, cara, eu acho que o nosso papel é servir, então... É isso aí. Bacana, olha, eu fico muito empolgado com esse momento, né? Tem mais história, hein? Meu Deus. Quero trazer vocês aqui mais vezes. É uma coisa até Eu acho que eu tinha eu acho comentado que é contigo, Demis, até a gente pode reforçar, a gente está à disposição. Nós não somos os melhores do mundo, mas um pouco dessa questão de sonorização, e eu sou aquele cara que eu fico em cima, então eu aprendi muita coisa olhando. Seja o Vander, seja o Julinho, seja o pessoal que mexe com som na cidade aí, muita coisa eu aprendi olhando. E a gente veio para a igreja, começou a comprar os equipamentos melhores, umas coisas mais com mais estrutura, e a gente aprendeu a fazer algumas coisas. Cenários de iluminação, cenário cênico, não precisa gastar lá 100 mil reais de iluminação. Cara, você faz um cenário cênico com 5 mil, vamos dizer assim, monta uma estrutura legal na igreja, então a gente está à disposição. O Samuel é professor de música também, de teclado, inclusive é muito bom. Quem quiser fazer aula, só... Até mesmo aprender a mexer em tecnologia no geral. Eu faço produção musical, então tenho, tipo assim, eu tenho conhecimento para poder passar pro pessoal aqui da cidade. Olha isso aí, é uma coisa até que já apareceu aqui, pessoas querendo fazer. Excelente. Quero produzir a minha música, quero fazer isso, quero aprender a mexer numa DAW de instrumento para mim poder gravar as minhas músicas em casa. Eu consigo dar um aconselhamento para todo esse tipo de pessoal aí. É só me procurar que eu estou à disposição. Isso é muito bom. A gente está... como a gente já tem uma bagagem bem... Eu tenho até mais tempo que o Samuca, questão de estrutura, de som, de iluminação. Não sou um profissional de sonorização, mas a gente
Se a gente puder ajudar, cara, até muitas vezes indicar um equipamento, porque eu compro muita coisa, já comprei muita coisa para a igreja que são materiais de qualidade. Então eu sei o que é bom e o que é ruim. Isso aí eu sei mesmo. E até para evitar de muitas vezes as pessoas comprarem equipamentos caros que não vão dar o resultado que elas precisam. E você também mexe com som, você sabe como é que é, cara. Então, assim, muitas vezes você compra uma caixa lá que custa R$3.000 e ela não vai te entregar o que você precisa. E com R$3.000 você compra uma caixa muito boa. Exatamente. Talvez de uma outra marca, mas uma caixa muito boa que está se despontando no mercado, que nem eu te falei do caso da BLG aí. Rapaz, eu me surpreendi com a caixa, porque, cara, é muita qualidade. Excelente. É muita qualidade. E não é um custo tão alto. Então, assim, a gente está à disposição das igrejas aí. Quem quiser... Jean, vem aqui, eu preciso dar uma olhada aqui, ver o que dá para fazer aqui de melhor, de ambiente de som. Cara, eu levo os meninos lá, a gente não cobra nada, a gente tá para servir, cara. E rapidinho, puxando um gancho que o Jean falou, que às vezes a pessoa investe no equipamento que ela não tem conhecimento, aí ela tenta vender e não consegue. Que é o que muito acontece. Aí tem que investir as igrejas de novo. são muito... acaba que... o pessoal abusa muito da falta de conhecimento dessa parte de som, de iluminação, de cenário nas igrejas e acaba vendendo coisas para as igrejas que não vai atender, cara. Vai atender. É uma caixa, que o som, cara, eu acho que para quem está sentado ouvindo, ele tem que entender o negócio. Muitas vezes você coloca uma caixa e começa a rachar tudo, aí você vai colocar uma música, o som começa a falhar, cara, é complicado. Então, às vezes coloca muito som. E às vezes a igreja nem precisa a gente foi numa igreja aí, não vamos citar nomes, né? Sim. Cara, era um som, coisa de... Cara, você falava, não, isso aqui vai... Se tirar esse som pra fora, a gente faz um som aberto. Mas, cara, não entregava nada. Não entregava nada do custo e da qualidade. Não tinha como. Então, assim, nós com um equipamento bem menor, mas que mais moderno, com mais qualidade, até mesmo o preço, né? Sim. Até um pouquinho mais barato. Cara, entrega e muito. Então, assim, quem precisar, pode procurar a gente. Eu tive essas dúvidas quando eu fui fazer aqui no podcast e eu comecei a pesquisar microfone de podcast. E eu olhei ali vários modelos, caríssimos. Cada um R$1.000, né? Shure. A gente tem aquele SM7B lá. Então, coisa de... É caríssimo. E aí eu comecei a observar, eu falei assim, olha, eu sempre trabalhei com Behringer, eu trouxe esses modelos aqui, peguei esses modelos aqui da Behringer dinâmico, falei assim, cara, vamos testar isso aqui um tempo. E acabou dando certo, né? Acabou. Entregou o que você precisava. E o custo-benefício. Custo-benefício excelente, né? Então, assim, dentro desse contexto que você disse sobre a qualidade e custo-benefício, né? Que às vezes está bem relacionado ali, e não precisa ser um grande investimento. Sim. Né? Nesse sentido. E, bom, agora, Jean, eu vou falar para você que a gente vai encaminhando para os nossos finalmente dessa edição do podcast, né? E, claro que vocês vão participar aqui com um quadro excelente aqui, falando de música e de tudo que tem de novidade aí no meio das produções de eventos, né? Então, aproveitando esse gancho, né, quero deixar aqui para vocês, né, deixar os microfones aí para a gente poder, né, mandar os alôs, falar com o pessoal, né, falar, pessoal, na próxima edição a gente já está aqui mais, né, trazendo mais novidades. O que tem de novidade aí para a gente nas próximas edições, Jean? Rapaz, eu ainda... Você diz de eventos ou tecnologia, que a gente está... Eu sei que você trabalha com sonorização, iluminação, com... Né? Não é, vamos dizer assim, eu não vivo disso, né? Mas eu gosto muito. Tanto que a gente comprou um equipamento agora para a gente, inclusive, ir nas igrejas, que muitas vezes não tem um som de qualidade, mas para a gente poder fazer um evento de qualidade. Então, assim, é um equipamento compacto. Até te falei das caixas da BLG, né? Cara, gostei demais. É uma torre com um monte de falantes pequenininhos e que, cara, te entrega uma qualidade. Não, a gente foi tocar em Bonito, né? Bonito. E a gente tocou em Dourados também, levou elas. Cara, é um show. Você faz um show. Tem o sub acoplado. Aquela Soundcraft que eu falei pra você, que é uma mesinha compacta. O i24. Cara, fora de sério. O microfone da Armor que eu comprei também,
cara, entrega muita qualidade e não é tão caro. E vem 2 bases, né? E é nacional, bom também. E eu quero experimentar comprar o Fênix Pro. Todo mundo tá falando bem dele também. Então, assim, de sonorização, de iluminação, essas coisas de moving, cara, eu gosto demais, cara. Então, assim, lá na igreja a gente colocou 6 movies, a gente colocou 8 par LED, colocou fumaça. Então, assim, quem quiser, talvez não viu ainda, mas quiser ver, tem no Instagram do Tessalônica, lá tem alguns vídeos, algumas coisas em relação ao que a gente montou na igreja. Então, a gente pode falar um pouquinho com propriedade do que a gente montou. Então, o que a gente muitas vezes tem aí, a gente tem que testar, né? Mas o Samuel também, sim, questão de teclado, sintetizador, ele entende bem. Gravação. O Samuel, você faz então a produção musical? Completa. Tudo mesmo. Tipo assim, até mesmo um treinamento para uma equipe de louvor. Cara, quero usar VS aqui na igreja. Algumas coisas que o Samuel talvez não consiga fazer, a gente tem na igreja, a gente faz. Então, assim... E questão de gravação, o Samuel entende bem também. O Diego é produtor também, mexe muito. Como eu fiz faculdade na Bituca, que é a Universidade de Música Popular do Milton Nascimento, tinha curso de áudio lá. Então, assim, boa parte do meu ensino lá que eu fui aprendendo, cara, você tá num ambiente musical é muito bom. Por quê? Lá na escola a gente tinha as aulas, né? Prática em conjunto, teoria musical, só que tinha os horários que a gente não tinha aula. Aí reunia a galera lá. O estúdio da escola tá desocupado. Vamos pra lá. Aí você vai, junta com a galera e começa a aprender. Porque, tipo assim, a música é infinita, né? E o áudio, então... Meu Deus, mais tecnologia ainda. do áudio. Só que tem que caminhar junto. Então, assim, cara, o que eu preciso para me gravar? Você precisa de uma placa, de um computador e de um teclado e o sonho. E, cara, música, cara, é assim... Gente, hoje, graças a Deus, assim, como a tecnologia avançou muito, é muito fácil. Hoje você pode fazer uma música bastante. Top da sua casa. Até ele tava brincando aquele dia, o Rodney fez uma música na IA, né? Ele fez uma música na IA, cara. Pô, tá pronto o negócio. Tá pronto. É claro que você tem que dar os direitos, né? Mas assim, dá pra produzir muita coisa boa, né? Muita coisa boa. Sem usar a IA, né? Sem usar a IA. Mas às vezes, assim, dá pra produzir música ajustes, boa, né? Da sua casa, assim. Cara, no seu quarto, com fone, você consegue fazer uma coisa profissional. E, tipo, de qualidade. E às vezes você pode ser beneficiado por isso, sei lá, estoura a sua música do nada. Pode acontecer, cara. Então, você comentando disso, eu acredito que a gente precisa estimular pessoas também a desenvolver esse talento, né? É importante, sim, porque esses dias até eu estava fazendo uma brincadeira com o Fruit Loops, né? Fruit Loops. É um aplicativo assim que você digitou na busca lá, criar música, parece, né? O Fruit Loops, por exemplo. Mas tem outros programas, eu nem lembro o nome de todos. Tem mas Pro Tools, Logic, Reaper. O tanto de opções que as pessoas podem ter, e às vezes numa brincadeira dessa, né? Sim. Você cria ali um canal na rede social, começa a desenvolver, né? Criando música. E o mais legal disso tudo é que, tipo, isso agrega valor pra tudo. Por quê? Você vai produzir uma música, aí depois você vai querer fazer um vídeo, aí você vai ter que aprender a mexer com o vídeo também. E você vai aprendendo um monte de coisa que vai te ajudar. Sim. Entendeu? E você faz música também, Jean? Como que não, tá? Não, eu não arrisco, não. Na parte de produção, não. Faz vídeos? Não, eu só faço banner, cartaz, que eu aprendi mexendo com CorelDRAW. E montagem dos outros, figurinha, eu faço bastante. Figurinha fácil. Não, mas assim, questão de musicalmente falando, não me envolvo muito, não. Eu deixo pros meninos lá da igreja que mexem, o Diego mexe bem também, o Samuel, eles são bem fuçados nessa parte. E quando o Samuel falou, né? A produção, se alguém quiser fazer uma música, o Samuel está à disposição também. Oi. O Diego.
Hoje a tecnologia facilita muito, né? Então eu até Excelente. brinquei que o Rodney fez uma música na IA, e ele fez mesmo. Cara, ele jogou lá, fez a letra da música e a IA cantou pra ele lá. Em segundos, né? Então, Em assim, é segundos. claro que não é um negócio seu, né? Você tem que dar os direitos Sim, da IA, tem tudo, né? que dar os direitos. Mas com a tecnologia, com os equipamentos mais modernos, dá pra fazer muita coisa boa, cara, você tá louco. Bateria mesmo, hoje você grava tudo com sensor, né? A gente Sensor. tem alguns equipamentos que tem sensores, você joga lá e já sai o som pronto. Então, tá muito prático, né? Sim. É claro que tem um Modernizou custo, bem. tem um custo muito alto, né? Mas o Samuel tá aí pra Sim. baratear, né, Samuel? O Samuel Uma das coisas que resolve tudo. uma das coisas que eu quero muito até fazer aqui na cidade para agregar valor musical é tipo fazer workshop, né? Workshop de Excelente. música. Acho Excelente. que isso é uma coisa que assim, a na gente minha pode, cidade pode tinha até muito. pensar de fazer um no Sim. Centro Cultural, né? Sim, daí. O Excelente. Aleph também, que é um É, menino que o veio Aleph. de Excelente. Minas, Minas, ele é baterista, amigo muito meu, bom. veio bom lá da mesmo. cidade para somar com a gente. Excelente. Tá aí na cidade Eu também. acredito que essa ideia de workshop seria uma forma de organizar Até a gente pessoas motivadas nisso, né? Até a gente pode pensar nisso, utilizar hoje o Centro Cultural, que tá pronto, né? Sim. Falar com o pessoal lá. Realmente. Até utilizar a parte musical e também a parte de áudio, né? Pegar o Diego Sim. para poder Sim. passar algumas informações Diego. sobre a mesa de som. Sim. Então, não só a parte musical, né? Acho que seria Sim. até interessante até A para as parte- igrejas, né? E a parte do áudio Diego é muito bom, cara. Sim. Muito bom. Ele entende bastante. Eu já não sou. Minha parte é na gravação no estúdio. Agora, um PA, essas coisas assim, mais. Equalização, né? Mais que é mais de som, Sim. de ambiente, tem que ter um cara que tem um ouvido bom. E o Diego é fera nisso Bom aí. de ouvido. Bom. O Diego, ele tem... Eu conheço o Diego há bastante tempo, né? E sei que ele é bom do violão ali, Guitarra, Guitarra, Tá. violão. voz, pegou. som, mesa, baixo, Baixo. teclado. Teclado também Excelente. toca. Bateria ele tenta arriscar, mas é meio. Mas ele, se precisar, ele vai. Pessoal, eu vou agradecer a presença de vocês, né? Infelizmente a gente tem um limite de tempo, mas eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Né? Tamo aí. Foi muito, muito bom mesmo, muito importante, né, para esse projeto da Rádio Anjos, né, que é um projeto missionário, visionário, voluntário, né, tudo isso aí para desenvolver e promover esses momentos, né, que eu acredito que são importantes. Eu nunca ouvi, e faz um tempo, né, que eu estou tentando fazer isso, mas eu nunca tinha ouvido o Jean comentar sobre os shows e falar sobre toda essa história, né, em nenhum Os lugar. bastidores, né? Os bastidores. Desses- Todo mundo vê o show, né? O show é top, né? show é Agora ir lá top. atrás. Então, como eu conheço um pouco dessa história do Jean, ele está trabalhando nos eventos e organizando isso através, né, da lei, do conselho, toda essa trajetória de eventos evangélicos que só aconteceram de fato, né, e eu não posso negligenciar o mérito, só aconteceram de fato porque o Jean, né, se dedicou, correu atrás disso, né, e se prontificou, porque eu lembro, né, da parte, né, das organizações dos eventos que realmente ele mexeu o doce. Falava, o Jean resolve. Né? Todo mundo ficava até tranquilo. Muitos estavam dormindo, Até o pra Jean pagar, perdia o até pra sono, pagar né? as contas, né? Tipo isso. Então o Jean resolve, né? Então o pessoal ia para casa e deixava o Jean resolver. O Jean que Eu resolvia sempre tudo. gostei muito desse negócio de tomar a frente, né? Eu acho que o que falta um pouco hoje, vamos dizer assim, nessa galera nova que tá vindo, é essa responsabilidade de fazer. Eu acho que o se levantar é o difícil. Depois que você levantou e tomou atitude, aí não tem como você voltar atrás. Como que eu assinei um contrato de 27 mil voltando lá atrás? Como é que eu ia cancelar o contrato? Não tem como. Então tem que ir pra frente. Sim. Por mais que vai dar trabalho, mas no final deu certo. Tudo deu certo. Nenhum deu errado. Jean, deixa uma mensagem aí pra gente aí que está acompanhando esse trabalho seu, né? Que você falou de tantos eventos, de tanta Acho que até esqueci de Ideia. bandas aí. né? É muita banda.
E fala um pouquinho, né? Deixa uma mensagem pra gente aí, falando sobre essa perseverança, determinação, essa garra, né? Porque eu acredito que muitas pessoas têm se doado também junto com os seus sonhos, né? Então, acredito que esse é um momento assim de deixar uma mensagem, né, para eles, dessas pessoas todas que estiveram participando com você nesses eventos, né? São 2009, 16 anos. 16 anos, hein? Eu vou falar a mensagem que eu deixei pro Aleph esse dia, né? Cara, você quer fazer o negócio acontecer, sirva as pessoas. Acho que o servir, tanto no seu serviço mesmo, no seu trabalho, ou seja na igreja, é o que faz toda a diferença. Então, assim, pessoas para aparecer, para estar lá, chegar lá, dar o tapinha nas costas e aparecer, tem muito. Agora, o servir não é isso. O servir é você, muitas vezes, nem aparecer. É uma coisa que eu não gosto muito, não porque eu não quero estar lá, tal, mas é de estar muito à frente do negócio. Então, muitas pessoas nem vê eu num palco. Mas, ou vê eu passando ali, mas vê eu trabalhando, correndo ali, resolvendo uma coisinha. Mas eu acho que hoje, a grande diferença que faz a diferença na vida das pessoas mesmo é servir. Eu acho que o servir faz toda a diferença. Ele abre portas, ele ajuda muitas pessoas. Então, essa galera nova que está vindo nossa aí, eu acho que a mensagem que dá para deixar para eles é essa, né? Sirva as pessoas, sirva na igreja, sirva no seu trabalho, faça além do que você é pago, que com certeza alguém está vendo. Se não for as pessoas, Deus está vendo. Então, assim, em algum momento você vai ser recompensado. Mas não faça pela recompensa, né? Faz só para servir mesmo. Eu acho que é isso aí. Muito bom. E você, Samuel, como que você vê também todo esse trabalho que você, né, desenvolve nos eventos e como que as pessoas assim, né, podem, né, entender melhor toda essa dinâmica? Sim. Cara, o que eu posso falar assim pro pessoal, cara, é que, tipo, gente, vamos somar, cara. Vamos aparecer, vamos levar a família lá, porque isso é algo que é um trabalho que é feito para benefício de todo mundo, né? Da família, né? Da família, né, cara? É você ter um tempo de qualidade ali com seu filho, você poder passear na praça com a sua família, escutar uma música de qualidade. Então, assim, cara, é um investimento que você está fazendo na sua família. Então, assim, vale a pena você tirar esse tempo para você estar lá com a sua família lá, se divertindo lá, tirando foto com a família ou talvez com o cantor. O artista, né? Se der para tirar, vou tirar, né? Foto, mas assim, comer um churros lá na Expomara. E é isso. E não é barato. Mas é um tempo de qualidade com a sua família, cara. Acho que o maior investimento que a gente pode fazer é na nossa família, né, cara? Então, assim, vale a pena. Combinado, então. Muito obrigado a você, Jean, Samuel. Hoje eu estou conhecendo o Samuel de novo. A gente participou de um evento na casa do Davi. Ah, sim, lembro. Agora que eu tô lembrando, falei, eu lembro daquele evento. Lembro. É uma célula, né? Maciel. Lembrei de você. Bacana. E o Jean, né? Obrigado pela nossa amizade aí, um longo tempo já de conhecimento. Né? Tá ficando velho, né? Nós estamos ficando velho. Nossa, eu lembro do Jean, tanto dos eventos, do conselho, depois com esse trabalho seu, né, na Câmara, né, que foi um trabalho muito bom por um longo tempo, né, e agora continua com os shows e eventos aí, participando do conselho. E quero aproveitar esse contato o máximo possível, né, para extrair disso aí o melhor, né, que o Jean tem uma vitalidade, uma energia, né, digamos assim, uma empolgação, uma expectativa a respeito das coisas, né, que você não vê em qualquer lugar, não é qualquer pessoa, né? Então você tem que aproveitar isso
Quando você encontra uma pessoa que tem essa determinação, você tem que aproveitar, porque ali tem também muito conhecimento, né? Investimento, né? Uma estrutura, né? Tá tudo ali. Os bastidores é o maior, é o mais complicado, né? Até aproveitar puxar um gancho, uma hora que quiser fazer alguma coisa com o Conselho de Pastores também, a gente pode marcar, trazer o presidente, o vice, até para contar algumas histórias. Com certeza. Tem tempo, hein? Tem história. Tem história. Não, eu vou precisar trazer. Eu faço essa ponte. Sim. Hoje o pastor Hipólito ele retomou a presidência, né? Até porque o pastor Júnior saiu de licença, que agora ele está com filho e tal, né? Então ficou um pouquinho mais difícil, né? Então, mas está novamente na presidência e seria interessante trazer ele, o pastor José Neto. O José Neto tem história, hein? Claro. Dá pra dar risada, hein? Mas tem muita coisa boa também. Com certeza. Tudo é bom, né? Mas a parte da risada faz parte do contexto também, né? O pastor Hipólito é um pastor que está muito tempo no conselho, eu acompanho desde quando ele chegou aqui, né, na Igreja Quadrangular. Eu lembro do trabalho que ele fazia e as participações dele dentro do conselho. Desde então, ele sempre permaneceu ali dentro da organização, ajudando. Eu lembro muito disso. Né? Até ele é da época do pastor Orlando. Né? Ele já estava lá. Eu conheci o pastor Orlando e o conselho com o pastor Orlando na época. Antes disso, eu não lembro muita coisa. Mas é muito, muito bom mesmo a gente ter essa proximidade com vocês e aproveitar bem para poder levar essas informações, porque hoje, né, o que conta é a informação, né, o que conta para as pessoas é quando chega essa novidade, né, quando chega, né, e a forma como chega também é importante, né, então por isso que é importante vocês estarem aqui participando sempre, né, não só agora, estamos mas à disposição. Vamos participar sempre. Até se tiver alguns outros temas, talvez a gente não conhece, a gente pode indicar alguém que conhece, né? Ninguém sabe tudo, né? Com certeza. Depois desse encontro aqui, a gente vai já alinhar os próximos temas aí. Vamos fazer vários espaços aí. E vocês conhecendo aqui também já podem participar mais. Então, essa é a intenção da Rádio Anjos, tá? Programação livre, aberta, né? Esse bate-papo aqui. Né? E se vocês quiserem no dia a dia também participar, a gente tem um grupo, tem a rede social, né? Facebook, Instagram, WhatsApp, tem YouTube, né? Essas nossas ferramentas aí vão estar disponíveis também para vocês. Só antes de você fechar, só para fazer um gancho que eu esqueci, Sim. Uma das pessoas que mais participaram, que mais deram abertura para tudo isso que aconteceu, pastor Abraão Izumi de Aquidauana. Eu estava esquecendo desse detalhe, rapaz do céu. Ele é o cara que abriu as portas. Então, pastor, não esqueci de você não, hein? Pastor Abraão, eu acompanho. Né? Não, hoje ele é uma referência nos eventos no estado e no Brasil. Ele, se eu não me engano, ele está até com agendas no exterior já, mas eu tenho que confirmar. Mas de cantores a nível nacional. Então ele tem muitos cantores hoje no casting que fala, né? Sim. Que ele consegue direcionar para os eventos, né? E tá há muitos anos aí, né? Maravilha. Vamos agradecendo aí a sua audiência também aqui na Rádio Anjos e nosso podcast, né, que vai estar disponível aí nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, e a gente pede sempre para você curtir, compartilhar, comentar, né, para que esse trabalho continue, né, esse projeto continue, né, recebendo cada vez mais pessoas e, claro, né, com o seu comentário aí, o seu compartilhamento, a gente consegue, né, ter esse trabalho todo valorizado, né, bem representado aí para poder continuar e fazer cada vez mais. Tá? Um grande abraço a você, né? Deus abençoe a sua vida, né? Que o Senhor Jesus ele seja sempre o centro, né, desse projeto missionário, desse trabalho, dos nossos corações, das nossas vidas. E até a próxima edição, né, em nome de Jesus. Amém. Valeu. Deixa eu suar, foi por amor, foi por e o seu sangue derramou,